Fala galera, boa tarde, tudo bom? Estamos gravando hoje aqui o MVPzando, um podcast que é mais do que um podcast, é um movimento. Eu iniciei junto com o Rogerinho esse projeto, eu, Rogerinho, o Edu, Guto e Hugo. São 5 empreendedores do ecossistema empreendedor aqui de Brasília e a gente está trazendo toda semana convidados e convidadas especiais para falar um pouquinho mais sobre o impacto deles que eles estão desenvolvendo no ecossistema empreendedor. Então, eu já queria adiantar aqui uma apresentação rápida tua, depois a apresentação dos convidados. Minha, beleza. Na verdade, não de mim, mas do projeto. Eu sou no projeto. Minha e do projeto? Tá. Então, meu nome é Rogério, eu sou startupeiro também, tenho uma startup no ramo jurídico, a Digotech, chama Pro Bono. Também faço mentoria para corporate, né, para algumas grandes empresas. Faço para startup também, para fundos de aceleração, estou bem envolvido no ecossistema de startup. E dou aula de empreendedorismo também, acho que é isso. Professor, é isso. Eu sou a Lúcia, obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro de formação, de produção, adoro, né, a parte de processos. Acho que se tem uma coisa, talvez, no ecossistema que eu consigo contribuir é essa construção. Também invisto em startups, né, sou investidora da Atmos e de outras startups. Adoro também investir. Não só dinheiro, mas também eu acho que a gente consegue contribuir com muita capacidade intelectual, né, dentro das startups. E hoje tem uma empresa chamada P2P Inteligência, que é de georreferenciamento e tecnologia de dados orgânicos. Chinista. Tá brincando, rapaz. Convidado. Tá certo, pessoal de peso. Bom, eu sou o Brian. Primeiramente, obrigado pelo convite também, pessoal. Sou empresário de formação, sou bacharel em Direito, então já atuei bastante também na área jurídica e fiscal. Fui consultor tributário durante muito tempo. Hoje eu tenho uma startup do setor food service, chamada Escalador, que logo mais a gente vai apresentar, né? E estou aqui, sou um startupeiro também, porque eu estou aprendendo ainda mais, cada vez mais sobre outros segmentos dentro das startups. Participo de uma empresa de consultoria e gestão de pessoas, onde sou responsável pela gestão de alguns bares e restaurantes aqui de Brasília, a parte de RH. E é isso, estou aqui para poder apresentar um pouco mais também da Escalador e explicar um pouco como que é o nosso projeto, como é que é o nosso trabalho e como que isso tem ajudado várias pessoas aqui em Brasília e região. Excelente. Top. Bom, eu ia estar explicando logo um pouquinho antes de a gente começar essa conversa aqui dos porquês que a gente tem chamado as pessoas que a gente tem chamado aqui, tá? Então, as regras que a gente comentou com vocês é sem julgamento, né? Então a gente está aqui para trocar essa ideia sem julgar se está certo, se está errado, sem culpa, essas são as nossas regrinhas. Sem culpa de, eu tô fazendo besteira, não tô fazendo besteira, porque aqui a gente está fazendo só análise. Então, assim, ninguém está em cima, que nem o Rogerinho fala, ninguém está em cima da nuvenzinha, no pedestal de sou dono da razão. Então a ideia é que a gente tenha um espaço aberto para aprendizado. Então, faz parte do aprendizado do startupeiro esse ciclo de aprendizado. Então, por isso que a gente está chamando as pessoas que a gente está chamando, para que elas tenham aqui um espaço de startup para poderem trocar experiências e fazer o ecossistema se conectar, beleza? E agora, por que especialmente vocês dois? Então, como eu estava falando, Lúcia é minha investidora favorita. Ela... Ó, que tá gravado, hein? Tá gravado. Tá gravado. Vai dar por onde mesmo isso aí. Favorita. Tem outra investidora, mas ela é minha investidora favorita. A gente acabou se conectando por conta do Leandro Felipe, que também é investidor da Atmo, que é o esposo da Lúcia. E eles têm um fundo hoje que reúne investidores para investir em startups. Uhum. Então, eles, inclusive, foram... quando a gente estava no momento de, e aí, para onde que a gente vai agora? Mesmo sem saber exatamente o próximo passo que a gente ia dar, eles colocaram dinheiro e ajudaram a gente a fazer esse pivô com o suporte deles. Então, foi um smart money na época, porque e continua sendo, porque o André tem muito conhecimento de energia e o Leandro muito conhecimento de varejo. Então, quando trouxe para a mesma mesa alguém que estava especializado também no segmento de food service, assim, pronto, eu estou levando isso para restaurante, um conhecimento de varejo e uma solução de energia. Tinha o pacote completo para o momento que a startup estava passando. E agora, nos últimos meses, eu diria que deu uns 7, 8 meses, indicado pelo Rogerinho, eu comecei a ser agente de aceleração na Cotidiano e tive contato com alguns empreendedores, vários empreendedores, mas o melhor empreendedor que eu tive contato nesse processo de aceleração foi o Brian, de longe.
né? Então, extremamente coachable, né? Que é uma das métricas que a gente usa como agente lá. É o cara tá aqui, você precisa fazer isso, isso, isso. Aí você passava a atividade, ele voltava, fazia isso e mais. Então, bem direcionado, já com experiência bem bacana. Inclusive, quando ele me contou que já trabalhou 6 anos no Outback, não foi? Cara, eu trabalhei 4 anos no 4 Outback. Então, assim, pô, o cara trabalhou no Outback, então ele conhece do dia a dia da operação, depois consultor, trabalhou em consultoria, advogado, então, assim, o moleque é completo e não é triatleta. Então, o cara não é fraco também. E esse é o espaço deles, né? Esse é o espaço. A gente veio aqui para construir esse ecossistema. Esse espaço é de todos nós que somos startupeiros de uma forma ou de outra, ou na ponta de investimento, ou na ponta de pesquisa, mas em algum lugar nesse espectro aí está todo mundo. E esse espaço, então, é deles. E a gente, vamos falar aqui da Brasil Startup. Sim. Beleza? Falar, então, que a Brasil Startup que está apoiando a gente. Quem viu o primeiro, segundo, terceiro episódio, a gente está num novo espaço, num lugar legal, por isso que eles estão aqui. Quando a gente apresentou, então, contar para vocês qual que é o nosso objetivo. Nosso objetivo com esse projeto do podcast é fomentar o ecossistema de startup. A gente estava falando que o ecossistema ele funciona de forma cíclica, ele tem os ciclos que acontecem e, infelizmente, o Covid praticamente matou o último ciclo. A gente ficou pós-Covid aí um tempo com o ciclo morrendo, terminando ali, né, de acabar, e os agentes que a gente conhece aqui do ecossistema de startup começaram a sair para outros ecossistemas mais rentáveis, de corporações e outras empresas que realmente dão mais dinheiro do que o mercado de startups se for olhar em alguns tipos de negócio. E sobrou para quem? Sobrou para quem é do ecossistema para fomentar a próxima geração, né? E quem que é do ecossistema? É a gente. Nós que estamos aqui somos do ecossistema, a gente passou pela última jornada, pegar essa experiência, replicar, mudar o que não funcionou e ajustar para ser melhor ainda para todo mundo. Então, um agradecimento especial ao pessoal da Brasil Startup, o Hugo, o Kaká, que providenciaram aí tudo para a gente estar fazendo aqui, já nesse estúdio bem legal, né? Sim. Então, e legal eles compraram ideia também, né? Compraram ideia. O Cici pegou, fez o MVP, por isso, por enquanto, MVPzando o nome do podcast. Mas a gente ainda não tem 3 vídeos. Mas é um bom nome esse. Ó, eu gostei também. É um bom nome, né? Aprovado já o processo de naming, né? Pegamos alguns vídeos, trouxemos por isso. Nosso objetivo é conseguir conectar todo mundo, proporcionar um espaço para que todo mundo consiga falar. Já vieram vários feedbacks do exemplo do VTX, que é da Cotidiano. O VTX falou assim, vocês precisam trazer pessoas que não sejam só dessa bolha que é a gente aqui. Vai ter que trazer gente do Guará, de Ceilândia, do entorno de Brasília, fora do plano piloto, para conseguir trazer o que é empreendedorismo, o que é startup, fomentar a startup em Brasília em sua completude. E a gente chegar lá, né? Porque hoje em dia não chega lá. Então a gente chega lá, fazer episódios lá, trazer o pessoal para cá, então isso vai ser um projeto nosso que a gente trouxe para o Brasil para Cotidiano. E aí a Brasil Startup falou assim, cara, maneiro, a gente já queria fazer isso, mas a gente não tem braço, que bom que vocês conseguem executar, então vai executar, Então esse aqui vai ser um espaço para entender o startupeiro conhecer outros startupeiros, os investidores conhecerem outros investidores e quem quer investir, quem quer empreender, conseguir se conectar também. Então, a gente vai aqui também divulgar alguns programas. O objetivo é fomentar o ecossistema. Então, vamos supor que tenha um programa de hackathon para uma tese específica. A gente vai divulgar aqui, porque a gente quer que as pessoas participem de hackathon para investir na base, para ir crescendo. Vai ter programa de pré-aceleração, programa de aceleração. Todos esses programas a gente quer dividir aqui para que as pessoas saibam o que está acontecendo, consigam se cadastrar, participar. Tem muita gente que era do mercado de ecossistema e sabe que está faltando um agente, que a gente falou que ia trazer aqui. Fomento e universidades, né? Eu ia falar agora, né? Para chegar nos entornos, tem que começar a ir realmente pelo segundo, terceiro ano, universidade, que a galera tá pronta ali com as ideias, só que falta a ação. O caminho da ação. A gente está desenhando agora, a gente está chamando de jornada de formação empreendedora, pelo menos por enquanto, que é uma jornada que a gente vai entender todos os estímulos que precisam ser gerados por mês, por semestre, para entender, vamos entrar agora no período em julho vai ter férias. Então, o empresário, ele vai... Caramba, é o pior período para se vender. É junho e julho. Puta, é muito ruim. Dezembro e janeiro. Brasília. É foda. Então, como é que você prepara? Aí tem o período o mês dos namorados, ali junho. Aí vai trazer aqui empreendedores que são
que, tipo, o pessoal da Estônia, vou chamar para cá o Bruno lá da Estônia, que ele empreende junto com a esposa. Então, como é que você... Que é um grande tabu, né? Que como é que você empreende com um familiar, com a esposa, com o irmão? Pô, tem muita gente para trazer também. O pessoal do Meats também, assim, é uma empresa familiar. Meats Hamburgueria, acho que todo mundo, algumas pessoas conhecem, inclusive já está em vários estados do Brasil, eu não sabia, Rio de Janeiro, Fortaleza, Minas, São Paulo. Franqueou. Não chegou a franquear, isso que é interessante. Se eu não me engano, o pessoal do Meats me corrija se eu estiver errado, mas o que eu sei é uma empresa totalmente familiar, onde as pessoas ali, cada membro tem a sua loja nesses estados, né? Família grande, né? Mas eu conheci um tempo atrás, assim, também, que já é a 4ª geração, convive super bem, só que tiveram que passar por processos que amadureceram, o que é profissional, o que não é, e para crescer todo mundo, né? Então dá certo, né? Se alguém tá fazendo e tá dando certo, dá certo. Exatamente. E é legal essa ideia que vocês tiveram, porque, assim, hoje todo mundo que começa a empreender num certo modelo, muito diferente do que é o ecossistema de startup, né? Então, assim, até dentro da sociedade da Escalador, a gente teve que fazer vários alinhamentos para que a cabeça de consultoria saísse um pouco, né, da vertente ali dos sócios e entendessem que o modelo de startup é um modelo um pouco diferente, né? Tanto para a entrega, dedicação, os prazos e nas mudanças de negócio, né? Então, trazer toda essa base que vocês estão, né, idealizando aqui para quem está começando ou quem nem sabe que quer isso, facilita muito a vida de todo mundo. Se eu tivesse, né, na época que eu comecei a estudar, se eu tivesse essa vertente, eu acho que eu ia pular vários caminhos, assim, pular não, mas acelerar, né, várias coisas que eu demorei 10, 12 anos para compreender. Acesso a informação, falta informação, ou tem muita informação. Eu tenho muita informação, não sei onde buscar. Como é que você cria uma jornada mais fluida? Eu sempre falo que o conhecimento bom, se ele ficar só para você, é só para você. Agora, se você compartilhar, aí sim que ele é muito bom, né? Então, esse movimento também é muito legal. E eu também gosto de olhar que a atitude, né, de startup é a atitude de ir mais rápido. Então, se você tem na sua empresa, mesmo que você tenha ali uma padaria, se você internalizar talvez os processos de startup, colocar bastante mecanismo, né, de startup, atitude, né? Porque eu acho que o que tem de startup, o que você tem de melhor? É a atitude, não errar e tudo mais. Você consegue crescer sua empresa muito mais rápido, né? Tirar as abaixas, né? A P2P é uma startup ou não? A gente poderia ser em escala de crescimento, porque a gente cresce, realmente, a gente é um scale-up, assim, né? Cresce mais de 20% ao ano. Nos nossos 4 anos, a gente chegou já a crescer 1000%, né? A gente cresceu 1040% de 2022 para 2023, com processos de startup, ou seja, não tendo medo de errar, né? Realmente pegando o nosso cliente ideal de forma muito rápida e olhando para os processos internos e falando, isso daqui dá para a gente automatizar, só que na ponta ser muito humano? Dá. Então, nosso atendimento é todo dentro do WhatsApp, mesmo que todo mundo fala sempre assim, né? O teu sócio, meu sócio é o Rafael, e a gente sempre fala, isso dá para escalar? Dá. Isso dá para colocar tecnologia? Dá. Só que agora dá para atender bem na ponta, usando ainda um analista, um humano? Dá. Então, hoje, a nossa cereja do bolo de atendimento é realmente ainda continuar sem automação de atendimento. Clique 1 para falar com o financeiro, 2 para falar, né? Então, é realmente a nossa cereja de bolo. Não somos, vamos dizer assim, em tese de investimento, né? A gente cresceu em captação própria, sem capital, né, de investidores, né? Realmente trabalhando caixa, né, fazendo a nossa gestão financeira, né, que hoje é capitalizada, sempre eu falo, né, eu gosto de vender, né, e cuidar dos processos, e ele estrutura isso tudo, né, então a gente se complementa bem como sócio, e a gente poderia ser classificada como uma, né, eu tenho certeza que se a gente desse um passo de ir para o mercado capital investimento, a gente tem total organização. Só que também não esquecemos de olhar a parte super importante de todos os nossos processos, que é desde o primeiro momento olhar como uma empresa que precisa dar lucro, né, que precisa dar resultado e que é onde a gente gostaria de chegar. Então, também tem esse lado, né, que até uma vez numa reunião de equipe, eles falam, nossa, a P2P ela consegue ser o Google e também consegue ser o Banco do Brasil. Ou seja, a gente consegue ter uma cultura, né, Google, dinâmica, alegre, das pessoas irem trabalhar, gostando de estar lá, com regras, com crescimento, com meta, né? Cara, você tem que estar aqui, você tem que entregar, né? Porque no Google também, se você não entregar, você vai ser demitido, né? Então, não tem essa questão,
Então, eu acho Mas o que... que a P2P faz? Hoje a gente, né, a gente começou de um jeito, né, trabalhando um certo serviço, e hoje está completamente diferente, porque hoje a gente literalmente trabalha na captação de dados orgânicos para as outras empresas, escalando elas organicamente, né, dentro dos buscadores. Então, hoje a gente é, né, já parceiro tanto do Google, né, não da parte de investimento, mas da parte de dados. Google, Apple Maps, TripAdvisor, a gente é selado mesmo, né, como parceiro internacional do Foursquare e do Yelp. Ou seja, as grandes Big Techs, elas possuem, quando todo mundo pesquisa, né, você vai pesquisar em algum lugar. Então, seja no Google, na Apple, no Waze e assim sucessivamente, você vai estar lá navegando no ambiente orgânico. Esses parâmetros de cadastro, né, que são gratuitos, né, qualquer um pode fazer, eles têm algumas diretrizes para você estar muito bem, como dizem, ranqueado, né? A partir do momento que você Para pesquisa... aparecer mais organicamente. Exatamente. Só que a partir do momento que você pesquisa, alguma coisa por trás do mecanismo acontece, que são os dados. E a gente se especializou em captar os dados e trabalhar esses dados para que eles virem estratégias para as empresas. Então, a gente tem, né, marcas consolidadas, né, no Brasil, grandes empresas, né, aqui do Distrito Federal, né, eu considero uma grande base, inclusive, nossa. E aí, a partir desse momento, a gente traz que a gente tem um setor lá de insights. Nós somos especializados em gerar acionáveis, ou seja, eu crio o problema para você resolver no sentido positivo do insight. Olha, o seu cliente está pesquisando muito isso daqui na sua região geográfica, seus concorrentes são próximos desse. Se você fizesse uma estratégia paga nessa região, talvez você tenha sucesso. Então, o cruzamento de indicadores, né, da pesquisa, com a base sensorizada, né, também que é um próximo produto nosso que a gente está lançando, cruzando essas informações, a pessoa, ela literalmente dá o chute pro gol, porque ela sabe o que o cliente pesquisa, a área geográfica que ela está posicionada, né, como que ela faz para usar esses insights. E uma parte, né, como eu disse, nossa cereja de bolo é realmente que nós estamos ativos, né, o nosso suporte ele é de 8 às 19, e aí você consegue falar rápido com o analista. A gente tem muito elogio nisso, né, que a gente atende muito rapidamente, a gente consegue resolver muitos problemas das redes que geralmente as grandes empresas, até as grandes empresas mesmo, elas não competem, assim, não conseguem, porque manualmente você não consegue fazer, você precisa de automação para isso, versus também você ter gente capacitada para explicar o dado para a manicure que a gente tem de cliente, como também a gente tem o maior laboratório do Brasil, né, como nosso cliente, né? A gente tem a segunda maior farmacêutica do Brasil, é nosso cliente. Então, os dados que a manicure usa, o laboratório também, em perspectiva diferente, né? Então, hoje a gente está trabalhando 100%. Tudo que a gente faz dentro da P2P é para gerar dado, né? Sempre com análise, né? Então, esse é o chute. Falando aqui já de startup, né? Qual que é o seu ICP, o seu Ideal Customer Profile? O meu ICP ideal, no meu cliente ideal, ele vai sempre de, né, restaurantes, atacadistas, supermercadistas, farmácias. Eu falo que quase 99% dos estabelecimentos podem ser, né, clientes da P2P. Até porque você quer que as pessoas encontrem você em algum lugar. Então, é o shopping center, é a farmácia. Se você estiver precisando de um hospital 24 horas, provavelmente você vai navegar no Google, no Waze, na Apple Maps, né? Então, o nosso ICP, ele está realmente, assim, abarcando quase 100%, né? Qual que são os assertivos, né? Supermercadistas, atacadistas, farmácias, laboratórios, né? Estéticas, a gente tem muitas, né? Estéticas também. Então, todos esses ICPs são muito assertivos. Serviço, né? Também alguns serviços, né? E aí, alguns serviços, por indicação, eles não são tão, né? Vamos dizer assim, pesquisados, mas eles são validados. Eu sempre falo, algum lugar você vai buscar informação para saber se a sua empresa é boa, se a sua é boa, e tudo mais. Geralmente, a gente tem, né? E aí, puxando para um outro lado, né? Hoje a gente tem uma base, né, de consumidores que são, né, hoje o nosso público, que está ali, né, que são os geradores hoje de renda no Brasil, e aí a gente tem uma alavanca muito moderna de se pesquisar. Né? Então, as pessoas, elas estão digitalmente, né, conectadas, e aí quando você vai escolher um restaurante, você vai lá na nota do Google, né? Então, você vai em algum lugar, né? Então, a gente vai no TripAdvisor, né, olhar a reputação da empresa. Né? Então, o meu ICP ideal, ele está aí dentro. Aí, se for um advogado, consegue um escritório de advocacia ser cliente da P2P, a gente tem inúmeros, porque lá dentro, né, ele consegue também mostrar que ele é uma empresa
boa, correta e que presta determinado serviço que ele pode ser encontrado. Claro que você vai no fator da indicação, no caso de um advogado, um dentista, né, às vezes um médico, porém, você é pesquisado. 24 horas por dia. Se alguém falar assim comigo, eu não sou pesquisado, eu já vou lá na estatística e falo, aqui, você tem 10 mil pesquisas todo mês aqui no seu segmento, entendeu? Então todo deixa eu mundo. só ver se como é que seria a jornada. Vamos supor que eu tenho um escritório de advocacia. Aí, contrato vocês. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vamos supor que você é especializado em direito de família, né? Direito de família, direito empresarial. Os acionáveis da sua pesquisa, eles vão ser sempre o seu serviço, porque quem pesquisa pelo seu nome já te conhece, então não vale, né? Então não vale eu tracionar seu próprio nome. Então a gente vai trabalhar, né, a densidade de pesquisa pelo seu serviço. Então, a gente vai fazer a estatística da densidade de serviço e vai estimular que aquelas, né, sequências de palavras, que é o famoso SEO, né, que é encontrado em tudo, o SEO é o mecanismo de busca, né, traduzindo. E aí, esse SEO, ele vai te alavancar na pesquisa, né, conectado isso a uma estratégia, fazendo a captação de dados. Então, eu consigo te jogar para cima ali dentro da sua região geográfica. Então, dentro da região geográfica. Aí eu vou receber um relatório com como que eu estou posicionado, uma estratégia de como que é melhor ser posicionado, e aí depois um novo relatório com as mudanças pós-estratégia. Exato. Você não executa nada, você pode ficar tranquilo. Quem contrata P2P fica totalmente tranquilo em relação à operação, né? Parece que tem um podcast aí que está precisando. Exatamente. Então, a gente deixa o cliente 100% ciente que desde a parte, né, de recuperação e integração, tudo da fase, obviamente, que a gente trabalha, das redes que a gente opera, né, a gente realiza. E aí a jornada é o seguinte, isso vale para startup também. O que adianta você ter um mundaréu de informação, de dados, gerar um relatório ali e cair no seu colo? Vamos pegar aqui não só a advocacia, vou pegar um exemplo que eu gosto de dar, hamburgueria. Seu hambúrguer é maravilhoso, só que você nasceu para fazer um hambúrguer. Você não nasceu para ser o estrategista de marketing, o contador, o RH, a energia, aí você quer ser tudo. Aí o que vai acontecer? O seu hambúrguer vai perder a qualidade. Então você tem que confiar em outros agentes, igual a P2P tem a própria contabilidade? Claro que não, a gente tem uma contabilidade, a gente tem uma advocacia, a gente tem, né, o RH e assim sucessivamente. Profissional da área, né? Exato. Tem que ter o profissional da área. Então você consegue estratificar a coisa certa, né, do nosso serviço para passar para aquele, né, empresário o que ele está fazendo no nosso serviço e para que aquilo ali serve. Então, assim, tem que ter sentido. A gente fala muito isso, né? O cliente comanda, mas tem que ter sentido para ele o que eu estou mandando. Se eu estou mandando um relatório e a gente produz insights semanais e o relatório mensal, exatamente para ir devagar, porque é um excesso de informação gigantesco que você tem dentro da empresa, porque você controla geralmente muitas áreas. Então, você vai pocket informações, só que educativas, né? Explica o dado, entendeu? Para o cliente. Isso daqui faz sentido. Então, a nossa jornada de dados é semanal, exatamente porque, organicamente, as pessoas estão 24 horas pesquisando. Eu não invento humano pesquisando, né? Vai. Então, ele está ali, pesquisou, né? Inclusive, tem muito mecanismo que bloqueia a questão de robô e tal. As pessoas têm muito medo disso, mas hoje em dia tem muito mecanismo que bloqueia. Então, tudo que está acontecendo semanalmente é porque aconteceu mesmo na sua empresa. Então, são os insights estratégicos que a gente passa e também o que já aconteceu na pesquisa. E, obviamente, o relatório mensal que fecha, né, ali a jornada. Nosso cliente nunca fica sem informação semanal. Aí todo mundo fala, nossa, mas como? Com 2 mil clientes você consegue fazer? Processo, entendeu? Mapear processo é a chave de sucesso. Se está se embananando, freia e vai entender o processo, né? Então, essa é a jornada da P2P. O processo ele é fundamental para ter um bom resultado, né? A coluna vertebral. Consequência de um processo. Exatamente. E também você atende 2 mil pessoas porque você já passou pelaquela fase de ideação, validação, está na fase de growth, então tem tudo a ver com startup também, né? Pelo menos na metodologia. Por isso. Começou a estruturar o nosso funil, o tratamento com o cliente, o processo, a gente foi falar com a Lúcia, a gente tinha, sei lá, 4 clientes, e aí a gente... Tinha mais, eu acho. Tinha um pouco... 16, 10 clientes por aí. E aí a gente perguntou, como é que faz para estruturar? Vocês vão ter que entubar assim, colocar mais clientes para vocês sentirem o fluxo da operação, mas vai ter que deixar ele bem mapeadinho. E aí o atendimento do cliente hoje a gente faz baseado no da P2P. Então a gente tem hoje o CS, que é o mesmo estilo. Os alertas que a gente gera, as imagens, os insights, bem parecido. O dela, acho que tem mais informações. O nosso é mais de temperatura e tal, são um negócio mais específico, mais técnico, que é uma máquina que a gente está monitorando, mas teria mais, mas senão eu vou embaranar o cara.
E a operação. Então eu falei, não, vou botar só o enxuto. E aí eu acho que tá aí uma coisa muito legal de ter essa rede de apoio, né? Você conseguir ver quem manda bem em cada área para você, caramba, a Lúcia manda bem em processos, fulano manda bem em vendas, fulano manda bem em captação. Então você consegue fazer dentro da rede. A Lúcia, toda vez que tinha processo, aí processo e CS. O sucesso do cliente lá é perfeito. Você sempre vai ter coisa para melhorar. Sempre tem, todo dia. O estilo, né? Todo o fluxo do sucesso do cliente que a gente vem implementando nos últimos meses foi inspirado na P2P. Fiquei feliz agora com essa informação. Quando a gente olha assim, quando a gente vai fazer, por exemplo, quer mudar o corpo, aí a gente falou isso hoje de manhã também, vai fazer uma academia, aí tem aquela pessoa que está indo 2 vezes na semana. Aí quando a pessoa está pegando sério mesmo, ela vai 5 vezes na semana. Só que aí se ela está pegando mais sério, ela tem um cara que faz a série dela. Se é mais sério ainda, aí tem um profissional que é o nutricionista, que vai trazer outros dados. Então, a gente vai colocando profissionais de cada área que vão ajudar a gente a ter um melhor resultado. Você não vai falar, eu vou fazer série da minha cabeça e vai dar certo. Tem gente que fala isso, mas na hora que muda para um profissional, sente a diferença, né? A gente consegue sentir no nosso dia a dia. E é isso que as empresas fazem, né? A gente consegue calcular na vírgula como que a gente entrega valor. Exemplo da Atmos, que você diminui o valor da conta. É matemático, né? A pessoa olha e entende. Então, a P2P, a pessoa olha e vê o gráfico, vê a análise de dados e fala, então se pagou aqui, né? Com certeza, né? O retorno sobre o investimento, ele tem que acontecer, né, pessoal? Isso daí não é também só tem CS, só tem entrega, não. Tem que dar resultado, né? Então, todas as métricas, né, tudo que a gente faz, ela gera, né, claro, consequentemente o resultado, né? Então, eu preciso fazer com que as empresas que estão no portfólio, elas tenham realmente a exposição e que aquilo seja essencial, né, para a vida dela. Então, a gente tenta fazer isso de várias formas. E aí, né, a mesma coisa que para a tese de investimento. Para mim, tese de investimento é um processo. É um processo que tem etapas específicas, que tem ações ali, né, que tem características, né, e aí por isso que você conversar com todo mundo estimula você de uma certa forma, porque tem muita gente que tem receio, né, de tese de investimento ou ainda de investir e tudo mais, aí, então, é um processo, para mim é muito mecânica. Já quero saber. Já que eu fui chamada como esse pilar, né, então, para mim assim, matematicamente, é óbvio que eu... O que você olha, assim, ó, você tem lá o fundo, vamos começar do início. Vocês quando fizeram o fundo de vocês, era fundo ou era investimento anjo? Eu não tenho, né, o fundo, eu sou investidora do pool, anjo. Né? Anjo, exatamente, né? Então eu conheci, vamos dizer assim, né, santo de casa, dessa vez fez milagre, né? Que meu marido fez milagre, falou, amor, acho que você tinha que olhar para essa tese de investimento, né? E colocar o seu dinheiro, né, em algumas coisas. Acho que você tem que contribuir, na verdade, ele falou comigo, eu acho que você tem que contribuir também com outras coisas, né? Que você, eu acho que vai conseguir. Tanto que quando os meninos, né, sempre, inclusive, que me mandam uma mensagem, eu já respondo, né, eu falo, faz isso, né, eu acho que funciona assim. Lógico, né, eu não sou a pessoa, né, perfeita em relação a isso, mas eu me considero uma pessoa muito criativa para resolver problema. E aí eu acho que essa parte, né, também das startups não terem medo, né, do problema. Gente, problema é bom, por isso que paga os seus boletos, entendeu? Escutem startups, né, vocês estão resolvendo um problema paga o seu boleto, né? E aí, mais falando um pouco do investimento, o que eu olho assim, né? Primeiro que se você pegar só a parte burocrática, é complexo, né? O cálculo do retorno, né, sobre o investimento ali da startup, tudo mais. O que eu gosto de pensar? Isso vai gerar um dividendo em algum momento, né? Então, isso vai gerar uma renda passiva em algum momento, né? Então, já começa aí pela sua expectativa de investimento, né? Então, você, pessoal... E aí chega do momento do investimento anjo, por começar com valores menores, são mais acessíveis. Então, você tem a segurança de ter um investimento menor e de começar a entender esse processo de investimento, né? Você quer ganhar o retorno rápido, né? Ali não vai ser vamos dizer assim, o melhor tipo de investimento. Porém, né, ali você consegue ter uma contribuição muito maior, né? Então, eu me vi muito em contribuir com isso, né? Tanto que... Contribuir em estar dentro das empresas ajudando a resolver problemas. Exatamente. Então, sempre gostei de fazer isso, né? Também já fui funcionária, né? Fiz muito nessa etapa antes de ter a minha própria empresa, né? Consultoria, também passei bastante tempo e sempre nessa parte, sempre gostei bastante. E aí, chegou essa oportunidade de ter ali um investimento através do fundo, né?
ser menos burocrático, então você tem o fundo, você tem alguém operando, então as coisas já chegam mais mastigadas, né? Ou seja, você não precisa ficar com o contrato, com a startup, com não sei o quê. Você realmente faz o depósito, entende ali no pool que você tá, né? Então você consegue ainda fatiar aquele pool com outros investidores. E aí você acompanha, né, ali os reportes, né? A Atmos, né, eu falo parabéns, né? Sempre me manda lá o report, eu leio com tranquilidade na hora que eu posso. É muito bom acompanhar. E aí eu, como investidora, eu consigo ter essa segurança. Então, a minha tese, né, de investimento, podem ter diversas teses aí que são na prática, no investidor anjo, no série A, B, C, e assim vai, né? Que são várias teses e também fases de investimento. E aí, nessa chegada, eu acho que para quem está começando com a startup, que está começando, o pool de investimento, ele é muito atrativo, né? Por ser valores menores e também te dá uma segurança, né, ali... O que você está chamando de pool de investimento? Pool são várias pessoas, né, que se reúnem para poder comprar aquela cota, né? Então, você tem uma determinada cota com um determinado valor e aí você consegue ainda dividir aquela cota com outras pessoas, né? Então, isso também é muito Então, é confortável. como se você tivesse um grupo maior de sócios. né? Exatamente, um grupo maior Uma de cota de 300, 400, e aí você divide para 10 investidores, cada um paga 40, 30 mil. Exatamente, exatamente. Eu achei um modelo muito confortável. Ao invés de você pegar 100 mil só seu, e claro que tem gente que já tem a estrutura, vai lá, se dá 100, 500, 100, 1 milhão, né? Agora, quando você está, né, no pool de investidores, né, você pega ali o seu amigo que deu 25 mil, você dá 5, outro dá 10 e tudo mais, e fala, pô, legal, eu tô começando, eles também estão começando, então os dois estão se dando oportunidade, né? Essa é a Dilui o risco. né, exatamente. entre o grupo. Dilui o risco entre o grupo, né? Então, a primeira perspectiva é essa. Então, para mim, né, a questão das estratégias que cada pool tem, né, ali dentro são ações, né? Então, ele quer que, na prática, a startup cresça, né, que ela gere ali, né, um retorno, né, sobre o investimento, tem num LVT, né, que é o indicador maior do que zero, para dar certo, é uma ideia que vai ser implementada, né, ela vai ter capacidade ali de crescimento, gerar lucro e depois, no futuro, ter ali um dividendo, né, um retorno sobre aquele investimento. Você faz análise de business mesmo. E assim, sempre tem que pensar, né, quem está atrás dessa startup, né? Qual que é a disposição dessa pessoa, Uma pessoa. também, pessoa, a análise processual do fundo, quem está por trás do fundo também é importante, né? Mas aí você fala que para vocês entrarem no fundo para poder fazer esse investimento, mas não sendo um fundo de... Isso, exatamente. Lúcia, né, das startups que, né, tinha ali do pool de investimento, eu falei, tá, deixa eu ver aqui essa startup. Quem que tá aqui por trás dessa startup? Por que não pode ser desconectado das pessoas? Porque quem executa isso, na verdade, é aquelas cabeças que estão ali, ponto final, entendeu? O seu dinheiro não vai mover ali num BTG Pactual, num fundo que vai gerar tanto no final do ano. Não vai ser assim, entendeu? Vai ter que ter gente vendendo, boleto saindo, nota fiscal, né? Então, quem que é o time que está ali abraçando, né, aquilo ali? Ele está disponível a enfrentar o problema que ele está, né, disponível para resolver? E os próximos que vão vir, né? Porque ele está abrindo uma empresa. Então, isso daí, para mim, que tem que ficar muito claro em quem está começando. Gente, startup tem CNPJ e é empresa, né? O seu perfil empreendedor de tocar aquele CNPJ que vai fazer aquilo ser movido. Então, eu sou o empreendedor. Eu acho bonito isso. Mas na prática, se você ser só empreendedor, é a mesma coisa que essa televisão ligada. Tá parado, né? Uma ideia parada, 10 centavos na bacia, como eu falo, né? Você precisa de ter o quê? Né? Perfil de empreendedor, que é aquela, geralmente, atitude que a gente tem de pagar para ver, para mover aquele CNPJ para dar certo. Entendeu? Então, eu acho isso legal. E quando eu vejo que tem ali um fundamento, que são pessoas que estão pagando para ver que vão dar certo, que vai fazer dar certo, e cruza tudo. Tem uma expressão que eu gosto muito de usar de startup, de quem empreende, isso aqui é empresário de startup, que tem que ter fome. Você tem que ter fome de bola, né? O cara tem que estar ali, a pessoa, né? Tem que estar todo dia batalhando e pensando nos problemas que estão ali na mesa e que vão surgir, né? Porque muda muito rápido também. Agora, esse assunto do pool me interessou, só para saber tem uma curiosidade. Dentro dos pools de investimento, tem regras prévias para se seguir, para colocar essa startup lá dentro, demonstrativos, processo de due diligence, como que... primeiro que o pool que eu tô tá dentro de uma CVC, né? Então, é uma empresa que opera o pool, né? Então, ela juntou todos esses investidores, né? Então, dentro dessa parte de investimento, se eu falar que eu sou profissional, não sou, né? O que eu fiz? Estudei qual era o meu caminho ali dentro daquele investimento, né? Então, para mim, facilitou.
Então, para essas startups, né, e tudo mais, procurar empresas que talvez tenham essa jornada, talvez o Guerra vai conseguir falar até melhor do que eu, né, desse pool de investidores, né, que são pessoas que estão dispostas a fazerem a mesma coisa que você, estão ali investindo, né, diversificando capital e assim sucessivamente, né. Então, também eu acho procurar, né, CVCs, né, Venture Capital, né, que fazem essa operação estruturada, né. Aqui em Brasília, estava conversando com o Rogerinho de VC, tem 2, tá? Que é a Cedro Capital, que é do Alessandro, o Alessandro que encabeça lá, e tem a Polaris, que se não me engano é Bruno o nome do rapaz, eu não lembro. Então, são esses 2 fundos, né, de Venture Capital aqui em Brasília. Assim, precisa de muita gente para fazer isso, esse dinheiro rodar por aí. Normalmente, as teses deles, elas fogem, inclusive, da minha tese e da sua tese. Agora, tem fundos, grupos de investidores que estão nascendo, que é o caso da Arpia, que era antes da Arpia, que hoje é a HK, que juntou com a Arpia, juntou com o que era antes? Esse cara era alguma coisa. Cleo, Crio. Você me pegou, Pegou o H de um, o K do outro e juntou. O HK Ventures. Então, cada um ali tinha pouco menos de 10 startups investidas, eles juntaram-se agora esse pool aqui, essas startups que são investidas por cada um desses grupos de investidores, é investido da HK. E o que acontece? Brasília é pequenininha, né? Então, as startups que existem em Brasília, normalmente o empreendedor fica lá, batendo na porta da galera, tal. Eu fiz isso, fui passando o chapéu para ver quem que... Fiz isso também. E eu fiz isso de passar o chapéu por causa do site dele. Eu tava com a rodada aberta, bonita a rodada, 1.360.000. Aí ele, Guerra, dinheiro bom é dinheiro na conta, cara. Então não fica esperando esses 1 milhão cair. Qualquer dinheiro é dinheiro. Vai pedindo, tipo, vai investir 100 mil reais, 100 mil reais, vai, Pix. Isso é um movimento que acontecia muito na nossa época, que era assim, você tem que fazer uma rodada. E então você não tinha que captar dinheiro, você tinha que fazer uma rodada de investimento. Aí você ia falando com as pessoas e o objetivo era pegar o commit que ia investir. Não era fechar o investimento. Aí todo mundo alinhava, aí vamos supor, nós 4 alinhamos que vamos investir, aí fazia o investimento, fazia a manchete e saía. E essa lógica, ela atrapalha muito. Então, Dourada. Assim, calma aí, o Guerra quer investir? Beleza, assina que investe. Vamos lá, investiu, pronto, vamos aqui. Brian quer investir? Mesma coisa. Né? A gente vai passando para cada um para investir, botar o dinheiro para dentro. Falei também, quem me falou isso foi o Rafa, né, da Ribble, que ele que me falou assim, esse cara tá querendo botar dinheiro, fecha, bota o dinheiro para dentro. Você precisa tocar a sua operação, né, e não lançar manchete, né, que é uma das coisas que acontece muito com de startup. E quando eu comecei a fazer essa rodada, eu estava no meio do inverno das startups, que foi 2022. Então, não estava tendo grandes investimentos. Ainda mais em Brasília, que tinha acabado de sair do Covid, tem aquela esfriada, morreu, que é um ciclo, né, das startups aqui de Brasília. Então, a gente, caramba, eu peguei um frio, um invernão mesmo de investimento. Então, quando eu encontrei o Leandro, eu tinha conseguido conversar com o pessoal da Harvard Angels. Harvard Angels falou assim, vamos entrar, estamos com interesse, vocês estão indo para a fase final. E aí eu já falei, Leandro, a galera de Harvard Angels está querendo entrar. Aí ele, então eu vou. Então vou botar o commit na mesa já, e você vai lá e completa. Aí eu falei assim, beleza, então. Ele pegou, botou o commit na mesa. Eu falei assim, então eu vou completar com Harvard. Aí o pessoal de Harvard disse assim, declinamos. Aí eu voltei pro Leandro, declinaram. Ele, não, eu vou, mas você vai buscar o resto, tá? Aí eu falei, não, beleza. Eu fui, busquei o resto, me deu o jeito de buscar, e ele foi botando a parte dele lá enquanto fundo. O que é esse fundo? São vários investidores com perfis diferenciados, que normalmente eles têm algum apreço àquela sua tese. Então, assim, a Lúcia é de food service. Ela e o Rafael fazem parte do mesmo pool, inclusive. Aí tem o João Pedro, que também é uma galera que a gente deve chamar aqui, que é das gerações de Brasília. Então, vale a pena. É uma galera, é um moleque inteligente pra caramba, e ele hoje é vice-presidente da CDL jovem aqui de Brasília. Então, o João Pedro, aí teve o André Castro, aí teve o Leandro, cada um tinha uma forma de ajudar de fato no dia a dia da startup, no dia a dia não, na jornada da startup. Consigo trazer clientes, consigo te conectar com o próximo investidor,
consigo te trazer insight, por aí vai, né? Dar conselho, bater na operação mesmo. Pessoal, tá ruim essa métrica aí, ó, esse ticket não tá legal. Então, pra gente encontrar com o Leandro na jornada foi muito bom. E ele foi conectando a gente com esses outros investidores. Aí eu trouxe a Lúcia aqui exatamente por causa do que ela trouxe, não só enquanto investidora, mas por o quanto ela ajudou na operação. Eu sentei com os meus sócios um dia, no sábado, lá na O dia inteiro. o dia inteiro lá com ela, levou até bolinho, não sei o que, coisa mais fofa. Fez um café, um lanchinho pra gente, não sei o que, parecia, sabe, o irmão mais velho, que não, eu vou te receber lá em casa, vou fazer um lanchinho pra gente. Pegou, recebeu a gente, abriu, ó, esse aqui é o meu processo, esse aqui é o funil, esse aqui são os meus clientes, é assim que a gente faz e tal. Tenta fazer igual, volta daqui a um mês. Aí a gente voltou, a gente tentou fazer grande parte, não conseguiu fazer, mas era um processo. Só, a gente iniciou, a gente entendeu o valor e conseguiu tá implementando isso em devolutivo. Agora tudo que a gente faz é bem parecido com o que ela faz. E aí o legal também, porque são sistemas diferentes, né? Então, cada um tem uma área diferente, né, de entrega e tudo mais. E em suma, né, se você pegar assim, bem em suma mesmo, aí as pessoas falam assim, nossa, o que a Lúcia falou, ela tá ficando maluca, né? Que todo mundo vai falar, que isso, tá pegando papel. Uma coisa que eles fizeram muito, né, dessa questão do quanto o investidor ele pode te auxiliar, porque muitas das vezes até aquele investidor vai ser uma pessoa que tem uma empresa quase centenária, né, e que tem ali, vamos dizer, meio século de existência. Aqui em Brasília tem muita empresa assim, né, eu não sou brasileira, sou capixaba, né, que eu vejo muito, nossa, essa empresa tem 45 anos aqui, 50 anos aqui. Só que ela, né, tá viva até hoje, tem a segunda geração que está trabalhando um pouco mais, né, de forma mais moderna, e quando você pega, né, ali na essência o que ele pode contribuir, todo mundo pode contribuir alguma coisa. Então, ser próximo dos seus investidores e da sua tese de investimento, também a startup tem que ter isso com clareza, entendeu? Peraí, né? Exato, a pessoa colocou ali 1 milhão na startup, deixa ela aqui, a startup é aqui, 1 milhão tá girando aqui, a pessoa tá lá, tá esperando o retorno do investimento, tá... Não, entendeu? São coisas que estão unidas, né, para fazer dar certo, né? Então, cada um, eu acho, tem que estar muito próximo também e... Que é o que ele chamou do smart money. Os fundos, eles têm que fazer isso, né? Movimentos, assim, têm que fazer isso, né? Não tem que ficar todo mundo longe, tem que estar todo mundo próximo, né? Construir essa proximidade. Eu vejo até aquele Shark Tank lá, o que eles fazem é muito disso, né? De olhar, aí ele vê um cara que tá falando e fala... Pô, eu tenho uma rede aqui que dá pra fazer isso aqui, o cara vai ganhar uma grana, tá de graça, vou ganhar ainda mais um dinheiro. E se você for ver a captação, o investimento, nem é tão relevante assim, né, para eles, né, o valor em si, muitas vezes o cara, vou botar 150 mil, mas o smart money do cara é tão grande, né, tão relevante naquele momento, que realmente 150 ali, às vezes, para o negócio da pessoa não vai ser uma coisa relevante, mas, pô, ter ali o JJ ou pessoas ali influentes no segmento que ele está atuando, realmente é o que vai valorizar, às vezes até bem mais, né, e simplificar a operação. Claro, aproveita aí agora e já dá uma bolinha na água, molha o bico que a gente vai começar as perguntas para você. Conta pra gente o que é escalador, qual é a dor que a escalador nasceu para resolver? Bom, vamos lá. A Escalador é uma plataforma de empregabilidade do setor food service. Então, a gente conecta pessoas com as empresas e empresas com as pessoas, com os profissionais, né? Vamos assim dizer. E a Escalador, na verdade, ela opera desde setembro de 2023, então ela é um bebê, está começando a engatear, mas por que eu usei a expressão ela opera? Porque ela, na verdade, já existe há muito tempo, né? Eu atuava de forma similar, né, conectando pessoas também. Tive uma primeira empresa, uma primeira startup, né, um primeiro projeto, só que ele era para o agronegócio. Então, num primeiro momento, né, eu tentei encabeçar essa ideia para o setor do agro, só que acabou que no setor em si ele começou a pegar um formato de consultoria, não era muito bem o que eu queria, né? E aí nisso, né, quando eu estava... Né? Que era a AgroJob, exatamente. Nisso, tem dois agentes aqui que a gente começou a citar que foram fundamentais nesse processo, que é a Cotidiano e a Brasil Startups, né? Então, primeiro a Brasil Startups, por quê? Na hora que eu estava vendo que o mercado não estava bem preparado para tudo aquilo que a gente estava tentando aplicar, e isso é uma coisa que dentro dos negócios da startup a gente tem que entender também, se o produto, né, ele tá... se as pessoas estão preparadas para aquele produto que você vai colocar, né? Se realmente tem essa aderência,
né? Se realmente tem a capacidade de escalabilidade. É o que unidade de produto no mercado. Exatamente, que esse termo foi o ponto principal, né? A gente tinha um ótimo produto, agregava muito na vida para as empresas, só que ele não tinha uma escalabilidade ainda naquele momento. Então, quando eu estava em vias, assim, de, cara, desistir, de realmente achar que não ia dar certo, o Hugo, o Kaká, da Brasil Startups, e o Wendley, eles falaram, cara, vamos lá, vai dar certo, vamos pensar em outras formas de escalar, vamos pensar em outras fontes de receita aqui para o seu negócio. Você já pensou em, às vezes, pegar esse produto e pivotar para uma outra área? E aí, nisso, começaram a me conectar com várias pessoas do segmento, né? E eu caí no ramo especificamente de cafeterias, né? Então, E por que esse ramo? porque foi um convite que me fizeram, né? Foi a oportunidade. Demanda. Oportunidade. Assim, você tem como você pegar esse modelo de negócio que você aplica hoje e botar só para conexão de baristas para cafeterias? Eu falei, pô, tem, mas deixa eu estudar a possibilidade, porque o programa que eu tinha, né, a plataforma que eu tinha, ela era muito restrita. Então, não sei se na programação que eu tinha eu ia conseguir adaptar isso. Estudei, vi que não era possível. Eu falei, mas eu posso te ajudar, né, em um formato mais híbrido, tá? Eu vou pegar aqui umas plataformas que existem de mercado e eu faço esse processo meio manual também para você. Pode ser, o cara? Pode. E aí montei a ideia, só que eu ainda pensei, cara, não sei, pivotar e ser totalmente nichado, assim, só para cafeteria, né? Não sei se é uma coisa que eu gostaria, né? Eu não sei se realmente isso vai ser tão escalável como era o problema que eu estava tendo no início. E aí, conversa bem com o Kaká, com o Hugo. Eles foram me abrindo mais a mente, assim, mostrando as possibilidades. Eu falei, cara, food service, né? De modo geral, não só cafeteria. Já atuei no Outback durante anos, então sei que realmente é uma dor, né? A gente está falando aqui de uma empresa, né, de multimercado internacional e que era engessada nesse processo. Não tem, ou pelo menos não tinha na época, freelancer para o Outback. É restrito. Contratação efetiva e só. Mas eu sei que tem, né, outras empresas que passam por isso. Já comentei com amigos que tiveram, né, restaurantes e tal. Beleza. Fui pensando, peguei, né, mais ou menos a ideia do que eu já fazia e falei, vou aplicar para o mercado de food service. Mas, pô, não tenho nenhuma pesquisa de mercado, né? O que eu vou fazer? Peguei na plataforma lá, Monday, vulgo similar a um Trello da vida, né? Montei um formulário, fui passando de porta em porta em restaurantes aqui em Brasília. Plano Piloto, Taguatinga, Guará, Águas Claras. Eu acho que eu só não fui em Sobradinho, mas Lago Norte, fui tudo. E eu ia batendo em estabelecimento. Cara, em torno de umas 40 empresas que eu fui batendo de vários segmentos. Então, e depois a resposta começou a ficar igual? A resposta começou a ficar igual. Assim, é o que acontece com pesquisa de mercado, né? Pois é, e aí alguns dados que a gente foi levantando, né? Que eu fui levantando ali sozinho, não tinha equipe, não tinha nada. Todas as empresas, todas sem exceção, contratam por indicação. Então, assim, não tem outra forma. Beleza, tem uma Cato da vida, onde você posta uma vaga. Tem, um LinkedIn, um grupo de WhatsApp. Para food service não funciona. Food service não dá certo. Até se você quiser um proprietor para assumir um restaurante seu, vamos supor, é difícil. Né? Então, assim, não solucionava de imediato aquela dor ali, aquele problema. E aí eu falei, fui fazendo a pesquisa e vi que muitos contratavam freelancer. Eu falei, cara, realmente, né? Porque, assim, para rodar bem, né, um restaurante, o fluxo ali de caixa que o proprietário tem que ter, ele é diferente também, porque ele, na maioria das vezes, ele vende hoje, às vezes vai receber 15, 30 dias, né? Não é um caixa disponível de imediato, ainda mais agora com todas as transações digitais que a gente tem, pouquíssimas pessoas pagam em dinheiro, né? Então, eu comecei a ver que o quadro de lotação dele era muito menor durante a semana, e quinta, sexta, sábado, domingo duplicava, né? E dependendo, até quase triplicava de pessoas. Por quê? Pela quantidade de freelancers que ele contratava. Eu falei, bom, então é uma dor, né? Então, no primeiro dia, rodando, perguntaram para mim assim, você está fazendo esse projeto já? Eu falei, não. Ele, precisava muito e tal, é realmente uma dor latente aqui. Segundo dia de pesquisa, você já está fazendo esse projeto? Não. Aí isso começou a gerar um incômodo em mim. Aí, terceiro dia de pesquisa, você está fazendo esse projeto? Eu tô. Eita, tô. Porque eu já tinha gerado algumas leads, né, com essas pessoas, já tinha captado pessoas no formato de grupo de WhatsApp, já tinha gerado pesquisa nesses grupos com formulário, então já tinha todos os dados de aonde essas pessoas estavam localizadas, qual que era a faixa etária delas, se tinha mais homem, mais mulher. Estava qualificando. Se usava o transporte público ou não para ir trabalhar, porque a maior dor também do empresário e do gestor do food service é a localização. Né? Então, assim,
Tem bar que a jornada começa às 18, acaba 2, 3 da manhã. Não é todo lugar em Brasília, infelizmente, que tem acesso ao serviço público de transporte, metrô. Metrô fecha, né, meia-noite, meia-noite e meia. Corujão, que é o ônibus que sai, né, da rodoviária para várias localizações, não tem para todos os bairros. Então não adiantava, muitas vezes, a gente recrutar uma pessoa, por exemplo, de Santa Maria, para esse bar especificamente, porque ela ia sair tarde e não ia ter como voltar para casa. Então, até no caminho, às vezes a pessoa desiste, fala, pô, peraí, eu tô indo para um lugar onde eu vou começar a jornada de trabalho 18, vai acabar 2 e não vai ter ônibus. Então, eu dava meia volta, voltava para casa, e aí o empresário começou a perceber isso. O que eu gosto muito desse início dessa história, pelo menos, é como utilizar a pesquisa para fazer as primeiras vendas. É uma técnica que eu já vi várias startups aplicando, eu já apliquei também, eu acho ela ótima, porque é a primeira validação, né? Você vai fazer pesquisa, você quer ver se é real, vende. Tem que ir para campo também. E uma coisa que eu acho muito importante também de dados é que o Brasil é muito deficiente em dados. Se você procurar até nas próprias plataformas mesmo do IBGE e tudo mais, demora para eles atualizarem, assim, é um tempo, entendeu? Para aquele dado ser consolidado. Então, é o jeito mais rápido é você pegar realmente e ir para o mercado e falar, não, isso daqui realmente vai funcionar, né? E eu acho que outra coisa que eu gostei bastante é que a Escalador, ela tem, eu acho que você tem o propósito cultural de fazer com que as pessoas entendam que é como se você fosse o iFood do trabalho, entendeu? Ali da jornada rápida, né, Isso aí. iFood do trabalho. Vai fugir do trabalho? Imagina. Isso, o iFood do trabalho, né? Assim, até a proposta que a gente tem, assim, a gente tá ainda criando slogan, né? Mas o slogan que a gente pensou muito, assim, seja livre, né? Para você justamente escolher aonde, quando, como, né? Porque, inclusive, dentro da plataforma que a gente está desenvolvendo, a gente está num MVP, né? E que já está rodando, mas nas próximas versões, a gente quer que a questão de classificação, né, do estabelecimento, ela seja bastante utilizada. E a classificação do trabalhador também, para a pessoa saber quem que ela está contratando e a pessoa, na sua também vertente, entender se aquele lugar ela quer trabalhar lá. Porque vão ter as notas, vão ter os comentários de condições de trabalho, valores, horários, tudo isso faz sentido. Eu já até pensei no iFood que você pode colocar ainda a sua área geográfica, a pessoa perto da casa dela escolher aquele trabalho aí. É isso. Vai ter isso também. Porque para comida realmente precisa ter a localização, né? Isso influencia muito. Não, influencia 100%. Né? Frete, aí aqui vai impactar no deslocamento da pessoa, o horário de trabalho dela para ela retornar, e o que ela vai gastar de transporte, ela vai valer a pena, né? Exato, porque ela vai olhar ali, tem uma pizzaria ali na Zanorte, a pessoa mora no Varjão, e ela fala, pô, a diária ali é 120, 150 reais. Vale a pena eu pegar uma condução para ir, outra para voltar? Porque ela tem que fazer esse cálculo, né? Ela vai retirar ali daquela diária, aquela despesa que ela vai ter com o deslocamento, né? E ela pode fazer esse cálculo e aceitar ou não aquela proposta de trabalho ali, né? Dar o check. Então, essa é a ideia. É um trabalho bem social. E outra, né? Como eu e os meus outros sócios, nós viemos desse setor inicialmente, eu passei um bom tempo, né, no food service, a gente quer demonstrar para o mercado também que existe sim uma carreira dentro do mercado gastronômico, né? Tem como se eu sou formado em Direito, mas voltei para o mercado food service, né? Os meus outros sócios são formados em Contabilidade e Administração, poderiam estar dentro de outras empresas, de outros segmentos, em auditorias, em consultorias, mas optaram por estar no ambiente food service, por uma familiaridade com o setor, entender o setor, ver uma carreira, ver um propósito ali dentro. E a Escalador também, além de fazer essa conexão, ela tem um propósito social que a gente coloca. Porque dentro dos próximos módulos de evolução, a gente vai ter a Escalador Academy, que é para ajudar na formação dessas pessoas, primeiramente com cursos, né, mais básicos e gratuitos, e ir avançando isso em nível de gestão, em nível de propósito mesmo de carreira, dar ferramentas para que elas consigam se qualificar melhor, porque não adianta também a gente conectar se a pessoa não tem base. E o principal comentário do empresário hoje é isso, né? Tipo assim, a pessoa vai vir treinada, né? Ela vai vir capacitada. Algumas pessoas a gente já está conseguindo, né? A gente já fez workshop de qualificação de freelancer,
para falar sobre o setor. Então já rodou o MVP. Já rodou. Deu certo. Eu tenho uma A gente pergunta. abriu 30 vagas, tiveram mais de 110 inscrições. Que legal. A pessoa, o estabelecimento contrata a plataforma e te paga e você pode fazer a transação? Vocês estão pensando nisso também para facilitar? Sim, tá dentro do nosso escopo. Hoje, né, como que a plataforma está funcionando? A receita está vindo através de uma mensalidade, né? E aonde o estabelecimento paga essa mensalidade, escolhe, porque dentro são 3 mensalidades que ele escolhe a quantidade de vagas que ele quer abrir, né, naquele momento. Sendo que o último pacote ele é ilimitado, que na verdade a maioria dos clientes optam por esse pacote, né? Vagas ilimitadas para ele divulgar dentro da plataforma. Mas tem especificamente 3 clientes que a gente já demonstrou como é que funciona o nosso sistema de e-mail de pagamento. Então, esses clientes, a gente faz o pagamento do freelancer por ele. Então, basicamente, o que ele precisa fazer é entrar na plataforma, solicitar a vaga, o candidato aceita a proposta, ele vai lá, trabalha, faz um check-in, faz um check-out e a gente paga, né, pela plataforma esse profissional. A gente não abriu para todos os clientes porque a gente fez uma precificação mais atrativa para testar. Eles aceitaram, então até isso que aumentou bastante. Eu quero entender esse processo. MRR. Beleza, você pensou aí no projeto, pivotou, chegou nessa fase aí de pesquisa, maneiríssimo. Beleza, fez a pesquisa. Quando que foi e quantos clientes você começou a fechar aí? Tá, vamos lá. Depois de ter esse brainstorm inteiro lá com o pessoal da Brasil Startups, me incentivando bastante, eu falei, não, vou operar mesmo, mas preciso de ajuda. Primeira coisa que eu fiz, entrei em contato com a Cotidiano. Contei o projeto para eles, que eu estava querendo pivotar, e eles falaram, não, beleza, vamos nessa. A gente ajuda você nesse processo, a criar todos esses processos. Guerra veio como mentor da Cotidiano e ajudou ali na criação. O que eu fiz, né? Eu comecei a realmente cobrar uma mensalidade, né, para poder, e é a mesma mensalidade até hoje, R$ 89,00, para poder, de forma ilimitada, divulgar a vaga e passar esses colaboradores para cada estabelecimento, tá? No primeiro mês, a gente... Quando foi isso, primeiro mês? O primeiro mês exatamente foi em agosto. Agosto do ano Segunda passado. quinzena de 2023, exatamente. Segunda quinzena de agosto, a gente começou a fechar os primeiros clientes. Setembro, Fecharam quanto com agosto? a gente fechou em torno de... Tinha uma receita de R$ 300, mais ou menos. Dava uns Quantos clientes? 4 clientes, assinaturas. 4 assinaturas. Tá. Beleza. Setembro. Isso, setembro. Hoje, então setembro a gente começou só com a mensalidade e foi mantendo isso, né, até dezembro. Janeiro, a gente começou com esses clientes que aceitaram a proposta de ter o meio de pagamento internamente com a gente, né? A nossa Como é que vocês receita, chegaram em dezembro? em Esse dezembro, modelo de assinatura? a gente chegou com 12 clientes. 12. Então a gente passou de 4 para 12 clientes. Eu acho muito interessante esse crescimento do início, porque é assim, né? 3, aí passa para 4, aí passa para 6 e tal. Depois que ele começa a dobrar e virar um grande número. Ponto importante. 12 dos 40 que a gente entrevistou. 12 das entrevistas. Das entrevistas. Isso é muito maneiro. De forma orgânica, então a gente não investiu nada em tráfego, nada, né, em marketing em si. E 12 qualificados. Por que também qualificados? Porque tinham que ser pessoas, né, empresários, né, e estabelecimentos que entendessem a proposta, né, e a proposta de valor da Escalador também. Porque existe isso, né? Também tinha segmento que às vezes não estava preparado para receber aquele serviço. E às vezes ele não ia conseguir utilizar e a frustração de, tá usando alguma coisa que não funciona. Então qual que seria o seu ICP? O nosso ICP hoje é um empresário, um gestor, né, de 35 a 40 anos, que tem uma formação, que gere ali o seu estabelecimento para rodar ali até 300, 400 pessoas no máximo, indiferente de ser bar ou restaurante, mas que tenha dentro, né, do estabelecimento dele ali um processo de gestão. E como que a gente identifica nesse processo de gestão? Se ele tem ali a área operacional bem definida, se ele tem um gestor operacional, se ele tem um gestor financeiro, se ele tem... se os sócios, né, têm participação ativa, né, dentro do estabelecimento dele. E esses 12 foi o que a gente conseguiu identificar. Vocês foram para os Estados Unidos e tudo mais, porque a relação do trabalho lá, por exemplo, é assim, né? Você tem ali... Mais liberal. Muito mais liberal, você chega, eu estava falando, né? Ó, que legal, você chega, você trabalha e você sabe que, vamos supor, né? Você tem que chegar lá, aí você já conhece o estabelecimento, em suma, né? Então você sabe onde estão os copos, os garfos, onde sai a cozinha, o pedido, lá. Você chegou no final do seu expediente, você recebeu, muito obrigada, né? Tchau. E
e amanhã você pode estar em outro lugar, outra padaria, outro restaurante, e você rodar ali, ou ainda decidir que no sábado você não vai fazer nada, né, ou no domingo, e você também não... Vocês chegaram a ir para outro mercado? Assim, A referência que eu tive, por exemplo, de fora, eu tenho um primo que mora em Fort Lauderdale, né, e ele trabalha justamente dessa forma. Tanto que, para tirar férias, ele se programa muitos meses antes para poder conseguir realmente fazer o acúmulo de capital necessário para descansar. Não fui fisicamente, né, mas os meus sócios já tinham essa expertise também, e como eu vim da área de direito, eu tive uma certa facilidade para poder estudar e compreender que aqui no Brasil também tem as regras, né, e que a gente segue. Então, cada freelancer de forma informal não pode trabalhar por mais de 3 dias no mesmo estabelecimento na semana. Não é CLT. Se não é CLT, caso ele queira, o estabelecimento queira formalizar, e a gente tem clientes que formalizam dessa forma, tem o contrato intermitente, né, que aí ele fica 4 dias, o estabelecimento não tem a obrigação alguma de chamar os 4 dias, mas é a limitação que ele pode ter ali, sem ter que, né, arcar todo mês exatamente com o mesmo valor e tudo mais. Só gerar vínculo, né? Sem gerar o vínculo. Isso é uma grande oportunidade, né? Porque hoje em dia a gente vem num processo em que teve a reforma trabalhista, muitas pessoas se movimentaram para PJ, mas essa parte que você está falando aí é uma parte que poucas pessoas viram na lei. Então, é um mercado em desenvolvimento mesmo. E eu acredito ainda que vem outras coisas junto com o que vocês estão fazendo, né? Porque geralmente é uma população que ainda está desbancarizada, né? Sem a parte, né, de... exato. É que às vezes não tem o acesso a ter uma conta de um banco, entendeu? Para receber via Pix, né? Que entende que só existe CLT para trabalhar, não existe outros modelos, né? Por isso que eu falei que é uma disrupção cultural mesmo. E é muito legal. E vocês estão vinculados a algum sindicato, associação? Vocês já procuraram falar com sindicatos e associações de bares? Algum grupo de empresários de bares, alguma coisa assim? Hoje não tem nenhum vínculo específico com nenhuma delas. A gente pega dados e informações de todas, né? Então a Brasel é a nossa principal fonte de informação, a gente troca bastante ideia. Já fomos indicados para alguns grupos de empresários vinculados à Brasel, já veio muita gente de lá também, e que está namorando a ideia, que essa semana deve estar entrando dentro do nosso portfólio de clientes, mas a gente ainda não tem nada muito formalizado com nenhuma delas. Obviamente um objetivo, né? Mas a gente, de início, para ter essa certeza do trabalho que a gente estava fazendo, a gente até não acelerou tanto, né, no acelerador, para poder também não ultrapassar algumas linhas que a gente estava achando interessante antes, arrumar internamente, né, os processos, antes realmente de expor ali uma coisa que a gente estava testando, né? Agora já está validado, a gente já está mais seguro. Foi muito interessante na jornada dele, que quando a gente começou a tracionar as vendas da Atmos, entendendo o nosso público, o nosso PMF, a nossa taxa de conversão, o nosso ticket médio, etc. Nossa solução, PMF. Encontramos o PMF, começamos a aumentar. Foi quando a gente começou a mentoria com o Brian. Aí eu falei assim, cara, o que eu mais ouço hoje, eu já conversei com, sei lá, centenas, a Lúcia já conversou com milhares de empresas, a dor dessa galera é pessoas. A minha dor de conta de energia, né, se mensurar ela, qual é o tamanho dessa dor, qual é o tamanho desse custo dentro da operação do empresário, é o terceiro ou quarto maior centro de custo. E quando eu chego lá e pergunto assim, para o empresário, quando eu vou presencialmente, qual é a sua maior dor de cabeça? Ele, pessoas. Aí eu falei, caraca, o Brian vai dar uma tarde de braço. Por isso que eu falei, é uma solução que você sente que vai chegar para solucionar uma dor que acontece do outro lado. Infelizmente, ainda a gente tem uma complexidade, né, trabalhista, fiscal e tudo mais, que não joga ao nosso favor, essa é a verdade. Então, a gente tem a regra e a gente que faz o jogo ali, né, para escalar as empresas, né? E aí você chega com o escalador para facilitar, né, como um veículo muito menos complexo que o LinkedIn, muito menos complexo que outras plataformas e que tem que ser disruptivo mesmo e não ser complexo, né? Então, um negócio facilitado. Essa é a ideia. E a gente está se classificando hoje, estamos dentro de uma food tech, mas entrando todos os cursos, essa parte educacional, vamos vir a ser também uma edtech, né? E tendo todo esse sistema de meio de pagamento, trazer benefícios para as pessoas ficarem dentro da plataforma, que é um grande desafio também que a gente tem. Muitas pessoas perguntam, tá, beleza, mas vamos poder negociar com o freelancer fora, né? O gestor pode negociar. Eu falo assim, mas eu estou tendo cuidado de botar tanta coisa interessante para ele lá dentro, para que ele não queira sair da plataforma, né? Então, seja a parte educacional, seja o sistema de meio de pagamento, que no futuro, caso ele queira deixar o dinheiro lá dentro, a gente vai tentar ter uma maneira daquele dinheiro render para ele também, e ele acabar tirando esse mito, né, de
de não ter um coeficiente relevante bancário, né? Um score ali relevante. Então, a gente está tentando aplicar várias outras coisas para que seja interessante para ele ficar e ajudar, né? Assim, de certa forma também, porque a gente já passou por essa etapa. Oportunidades são mil. Eu lembro você me falando de uma outra oportunidade que dá para vocês fazerem, aí não de outros produtos, mas com o mesmo produto para hotel. Isso. Então, assim, não é só o mercado de bares, você tem aí rede hoteleira é muito grande, tem todos os lugares. Rede hoteleira, os próprios shows, eventos, né? Isso é uma coisa que a gente também está querendo adentrar. Então, Brasília tem as temporadas dos eventos, né? É o que tem aqui. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que às vezes a pessoa vai precisar de 500 colaboradores, né, para um evento num dia, 600, 1000, dependendo. Então, a Escalador quer ser essa referência também nesse tipo de conexão com essas pessoas e não só ficar migrando só de um restaurante para o outro, né, e expandir isso mesmo. Auxiliar de serviço geral, por exemplo, tem pra caramba também, né, então, em vários lugares, não só no setor de food. Eu vi várias startups dessa parte de pessoa para limpar a casa, e sempre uma coisa B2C. E assim, a ideia era boa, tinha tração, mas nunca andava. E eu nunca tinha visto para B2B. E eu acho que essa é a diferença, né? O B2B, a empresa tem dinheiro, ela precisa daquilo, ela gira naquilo. É um B2B2C, né? Exatamente. No final, né? Onde ele vende o recurso que tem a base, né? E depois o impacto é B2C. Né? E tá, beleza. Chegou dezembro, 12 clientes. E aí? 12 clientes, a gente começou a testar. MRR de quanto? Estava ali em torno dos seus R$1.500 até dezembro. Dezembro, perdão, R$2.500. R$2.500. Porque a gente começou a aplicar aí nesse primeiro momento também a taxa de spread para transação de pagamento. Então, cada cliente ali, tem cliente nosso que roda 400 freelas no mês. Então, a gente fazia a transação para esse estabelecimento e começou a fazer para outros. E aí, essa movimentação começou a trazer uma receita mais considerável. Onde a gente saiu de R$300 em setembro, bateu quase 6 mil agora no final de Por isso você falou, talvez, que um braço em fintech, alguma coisa assim. Exato, né? Um braço em fintech provavelmente no futuro vai ser uma coisa que a gente vai ter também. Por quê? Os módulos de receita que a gente tá focando na taxa de spread de transação desse freelancer e da empresa, né? E uma taxa também para cada freelancer que for realizar o job. Por quê? Hoje a gente não aplica nenhuma taxação, mas a gente quer criar módulos também para ele. Porque tem gente que fica 1 mês, tem gente que fica 6 meses trabalhando como freelancer, tem gente que trabalha esporadicamente. Então, para essas pessoas que trabalham esporadicamente, a gente vai deixar uma quantidade significativa de jobs free, vamos dizer assim. Agora, para quem tem uma carreira que está ali todo mês seguindo isso, vai cobrar uma pequena taxa. E o volume é muito grande, né, de freelancer. E o retorno é muito grande. E o retorno seria muito grande. Você ter, num ambiente onde as pessoas precisam de emprego, precisam de oportunidade, você tem um lugar ali onde você está já cadastrado, tem seu perfil que está sendo valorizado lá dentro, porque a pessoa vai prestar serviço, imagino que você vai vendo se a pessoa é boa ou ruim, né? Sim, se a pessoa... Aí ela vai ter um perfil lá dentro, que vai ser bem dito pelas empresas, né? De graça. As pessoas já estão avaliando o estabelecimento está avaliando o freelancer e vice-versa. Já está gerando aquele histórico ali, né, de cada um. E a gente vai estar dando ferramentas para ela também melhorar isso ao longo da jornada E dela. essa parte de avaliação, assim, puxando uma experiência nossa, né? Hoje, a gente faz mais de 10 mil respostas para os estabelecimentos hoje, né? Por mês. Em todas as plataformas, né, que a gente gerencia. Existe muita reclamação de, muitas vezes, a relação do trabalho ser exposta, né, dentro de uma página do TripAdvisor, né, então a pessoa vai lá, ela deixa realmente a insatisfação dela exposta, né, da relação de trabalho. E aquilo, né, se configura algo que quase, muitas vezes, a gente não consegue, e olha que a gente tem um suporte bastante avançado com as plataformas para argumentar, enviar documentos, inclusive provas, né, para mostrar que aquilo ali não foi uma experiência do estabelecimento, porque a página em si é a experiência do estabelecimento, e não da relação, né, ali entre o trabalhador, né, e o estabelecimento. Então, essa questão da avaliação, né, ela é muito importante e deixar isso bem exposto, entendeu, para eles, né, que aquilo ali é algo que é uma vitrine, entendeu, da pessoa e também do estabelecimento, que muitas das vezes o próprio estabelecimento não está muito preocupado, mas nesse aspecto tem gente que não pisa no estabelecimento para olhar a avaliação.
né? Então, fala assim, ó, peraí, esse cara aqui não tá levando a sério, né? É o que ele tá fazendo. Então, é um ponto, assim, crucial essa parte, e hoje a gente é uma geração review, como eu disse. Para comprar um carro, uma bala, um restaurante, um hotel, você olha a avaliação, né? Entendeu? Booking, Avaliação. a sua reserva, se olhar É. só... Airbnb também, do mesmo jeito. É. Uma coisa interessante, assim, que até a Lúcia comentou, que é uma coisa que a gente pratica, né? Até o Rogerinho comentou que deveria seguir sempre essa estratégia. A gente usa muito o orgânico, né? Então, as pessoas confiam inicialmente muito em mim, que sou sócio, o Marcos, que é meu outro sócio, o Jean, que estão dentro da operação, que entendem como é que tá rodando. Então, inicialmente, a confiança está vindo na pessoa, né? E por que eu falo isso? Porque o comercial hoje, ele não tem automatização nenhuma, né? O nosso marketing, inclusive, orientou, ó, vamos trabalhar sem automatização, né? Sem ter aquele Funil de script, venda, né? né? Aquele funil de vendas engessado e tal. Conversa com a pessoa, fala quem você é, né? Fala que você que está à frente do projeto. Passa essa credibilidade, essa confiança. E é o que as pessoas, é o que chama, sabe? Assim, é o que realmente faz com que a gente não tenha perdido nenhum cliente até o momento. O que Todas as vocês pessoas- aprendam, o que vocês... Falar com o cliente é fundamental. Eu vejo muita gente hoje com preguiça de falar com o cliente. Nossa, Preguiça de reunião presencial. Fala tudo online agora, fala, pô, mas deixa eu te ver. Eu sempre agora pergunto. Se quer online ou quer presencial, porque a gente tem essa disponibilidade também. sim, e agora uma coisa, aprendizados, assim, né? Se fosse pegar, já que a gente tá falando um bate-papo para também outras startups, né? Esse medo de crescer com calma, né? De você não ter o desespero, né? Que startup tem que crescer, tem que crescer. Gente, vai crescer se você fizer coisas na prática correta, né? Então, você fez pesquisa, avaliou o seu processo. Você não pisou no acelerador porque você precisava organizar seu processo, né? Você se coloca à disposição. Eu fui fazer um curso de uma grande escola aqui no Brasil, e aí uma pessoa que estava assim, que estava tomando um café, falou assim, nossa, que isso? 7 horas eu desligo meu WhatsApp, eu escrevo, não me mande áudio, eu odeio escutar áudio, não sei o quê. Aí eu já fiquei pensando na minha cabeça, meu Deus, eu falo talvez com 2.000 pessoas por mês, com certeza, com certeza. Os meus clientes me mandam mensagem sábado e domingo, e eu escrevo, me manda mensagem a qualquer tempo que você quiser. Na parte de food service, que eu tenho muito cliente, eles me mandam mensagem 2, 4 horas da manhã porque eles estão trabalhando. Isso me incomoda? Claro que não, gente. Na hora que eu estiver acordado, eu vou ver e vou responder. Então, esse medo do acesso, assim, ai meu Deus, o cliente está me mandando uma mensagem, né? Então, também, né, o aprendizado, né? Então, o processo, o jeito de atender o cliente, né? Um receio de falar, cara, sou eu que estou à frente do projeto, eu estou começando a escalar, né? E mesmo que depois não seja você, o Brian, ali na frente, tem a sensação que o cliente sabe que o Brian está na retaguarda. Entendeu? Que eu acho E o isso Brian vai importante. saber gerenciar quem estava indo lá porque ele fez. Exatamente. Não, pra você ter noção, a gente tem um negócio que né, é uma empresa de tecnologia, querendo ou não, né, voltada para pessoas, para o food service. A gente tem automação, mas ainda assim, todos os clientes têm grupo no WhatsApp com a gente, para dar esse Maneiro. suporte. Porque também nem todo mundo ainda pegou como utilizar. Então, semanalmente, a gente está indo em cada cliente, mostrando como é que utiliza a plataforma, dando aquele suporte. Não, por acaso não achou na plataforma, manda pra gente que a gente vai por outros meios, né? Assim, a gente tem aqui o banco de dados de quase que 15 mil pessoas já, que se não legal. tiver lá dentro, a gente busca de outra forma, né? Então, assim, não vai ficar sem resposta. Uma coisa que a gente coloca lá é a regra dos 15 minutos. Não respondeu em 15 minutos? Cara, liga um alerta, sei lá, a pessoa responsável por aquele cliente, Sim. me chama, me liga, né, para poder solucionar, que é o que acontece. A gente não deixa sem resposta, a gente prioriza isso porque é a confiança inicial, que depois também quando ligar a chavezinha ali do automático, tem que entrar com a mesma qualidade sempre. Tem que ser um processo Tem que ser de um processo. qualidade, né? Exatamente. Vendas é exatamente a mesma coisa que relacionamento. Se a gente não tiver relacionamento, não tem venda, não tem como. A gente não compra de uma marca sem conhecer. Pelo menos alguma coisa, né? Isso é com a marca ou é com a pessoa. E eu acho que outra coisa legal também que você destacou, né, que eu vejo muito isso nos meninos, e claro que a gente, não é que bateu cabeça, mas a gente olhou para o processo de vendas, né, e é muito legal assim, pô, eu tenho contato com você, te indiquei um cliente e tudo mais. Na venda ali em si, muito humanizada, né, ligando e tal, do jeito que, né, vocês fazem o processo de venda, só que por trás disso, organizado dentro de um sistema, né, seja um Pipe Drive, um Pipefy, um Pipe One e assim sucessivamente. Porque quando você está organizado dentro de casa, né, você pode trazer, quando vocês pisarem no acelerador ali, você vai gerar, né, vai fazer um funil de vendas maravilhoso, com patrocinado e blá, 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 que é o que a gente está acostumado na rotina. Mas o entender agora com 12, girar isso no processo com 12, eu acho que é a galinha dos ovos de ouro, entendeu?
Porque com 12, você vai fazer com 24, que vai fazer com 36, que vai fazer com 48, entendeu? E quando você chegar nos 1.000, 2, 100, 30, né, 50 mil, você fala, cara, eu tô preparado. Porque eu sei a minha rotina, e aí posso te passar 50 contatos que você vai lá, você vai cadastrar, ter paciência, parcimônia, de falar, estão todos aqui. Se no outro dia você passou mal, eles estão aqui para te lembrar que você tem aquela rotina, entendeu? Que eu acho que isso é fantástico da organização processual, né? Dentro de qualquer empresa, né? Tem uma frase em inglês, né? Tudo em inglês, que é faça coisas que não escalem primeiro, né? E isso para o mundo de startup é muito importante. Porque se a gente faz o não escalável, depois é automatização. Aí beleza, é a próxima etapa. Então, quando a pessoa já quer automatizar, ela nem sabe se funciona. Ela nem ouviu o cliente, ela nem sabe se o cliente está, né, satisfeito. E essa amarra também legal de vocês, né? Você estava a ponto de desistir e aí você falou, não, peraí, deixa eu achar outras alternativas. Muitas vezes a primeira ideia, hoje a P2P é completamente diferente do que... Da gente, então, assim, a gente não teve medo, né, tanto eu quanto o Rafa, de tentar e falar, cara, isso daqui serve. Mas a gente não tinha pensado. E não é uma coisa engessada, né? Você vai estar começando, olha o universo que você já pensou em ser uma edtech, uma fintech, que você já viu que tem muitas oportunidades. Então, não é, ai meu Deus, não deu essa certa ideia aqui, eu vou desistir. Aí alguém vem com aquela ideia, só que um pouco mais melhorada dentro de outros processos e tudo mais, e implementa, né? Então, também esse medo de colocar coisas novas, né, do que você pensou também é muito legal, muito positivo, né, para as outras que estão ouvindo a gente. E hoje, são 12, como é que tá hoje? Porque teve janeiro, eu não sei se janeiro Não, foi se bom. manter, vai aumentar, né? A gente conseguiu captar bastante gente, depois, inclusive, que a gente começou a ser divulgado ali na Brasel, nos grupos, né? Vai aumentar a quantidade, e a gente está focando hoje em melhorar ainda mais a automatização, né? Como a gente viu que funciona ali no manual, como funciona com o nosso relacionamento orgânico, a ideia é que a gente consiga aumentar e escalar isso, né? Porque tem pessoa para trabalhar e tem que aumentar a quantidade de vagas, né, disponíveis também, que é o que atrai as pessoas. Então vocês estão vinculados à Brasel no sentido de ter um relacionamento? A gente tem um relacionamento. Um dos meus sócios, ele né, faz parte ali do grupo, né? Que Então maravilha. acaba divulgando ali bastante escalador. E aí, assim, por exemplo, os clientes que a gente atende estão lá. Então, na hora que ele começou a divulgar, começou a ter aquela validação de, dá certo, realmente utilizo e tal, não sei o quê. Então, isso foi bem positivo pra gente. Foi onde a gente eu comecei a ter mais, nessa última semana, acho que umas 3 reuniões por dia, assim, com clientes. Entendeu? É mesmo? Que coisa boa. Então, foi um divisor, assim, que tá sendo bem positivo. Boca a boca é o que mais vendeu e o que mais vai vender na história sempre. Quando você faz uma boa prestação, tem dia que eu me surpreendo, assim, no meu telefone, que eu falo, meu Deus, como que você me conheceu? Olha, que não sei quem falou. Escalou umas 7 vezes ali. Eu falei, não, obrigada, Deus, né? Pelas competências que a gente realizou, né? Então, boca a boca é bom mesmo. Exatamente. E próximos passos hoje da Escalador, o que você está pensando em fazer? Bom, 2024, planos. 2024, a gente está com o MVP rodando, né? A gente colocou agora no final de janeiro, tá recente, exatamente, dia 31 de janeiro a gente colocou no ar. A gente estava no formato híbrido, mas mais manual em si do que automatizado. Então hoje a plataforma já roda, já tem como você se cadastrar, as empresas, os trabalhadores também, enxergarem as vagas que tem lá, divulgar vagas também. E hoje o principal foco, né, é captar recurso para melhorar ainda mais tudo aquilo que a gente não conseguiu colocar dentro da primeira automatização. Né? Para quem está ouvindo e está entrando também nesse setor, você vai trabalhando por módulos, né, por etapas. Então, em 2023, a gente validou ali o modelo em si, deu certo, a gente já gerou uma programação em si automatizada um pouco mais simples, para ser mais prático de captação de pessoas e de empresas em si. E agora a gente quer melhorar toda essa automatização para que o sistema de pagamento funcione sem depender da gente fazer o Pix ali para a pessoa, para que os cursos gratuitos que a gente está elaborando, que já tenha dentro dessa plataforma também, isso em 2024 está dentro da meta, e que tenha ali também uma taxa mínima, ou mais mínima possível, de spread também sobre o freelancer, né? Para que também ele entenda que a gente está fazendo um trabalho para ele ali também, então por isso tem essa taxa, né? Não é simplesmente para onerar o recurso que ele está captando, mas é para demonstrar que tem um trabalho nosso com ele também ali. Então, vocês estão com o investimento aberto. Estamos com investimento aberto. Estamos com captação aberta. Levar para lá, para HK. Pô, já fiquei pensando aqui, ó. Estou já um pouco mais de investimento, vamos ver, né? E isso é uma coisa que a gente... Vamos fazer uma avaliação de startup aqui. E eu achei legal... Até dezembro.
Oi? Tu tem a métrica de MRR até o final do ano? Ah, tem. Hoje a gente está na casa dos 6, né? Que eu falei que a gente quase atingiu os 6, deu 5, 800 e alguns quebrados assim. E a meta é ter no mínimo mais 10 vezes isso, né? Até o final do ano. É um bom crescimento. Exatamente. Vai aumentar a equipe com esse aumento, né? Captando ao normal, mas a gente acredita que já tem break-even de forma bem mais rápida. Está previsto para quando? Isso. Não pode falar. Imagina. Acho que abril, depende, se a gente seguir nessa linha, nessa crescente que a gente estava, a gente já consegue alcançar o break-even, né? Já levando em consideração o aumento do custo operacional. Já aumentando, levando em consideração. E outros estados estão preparados para atender também? Em 2024 não, mas 2025 é a meta. Porque a gente já fez essa pesquisa de mercado, a gente já sabe onde estão todos os nossos concorrentes de todos os estados. Quem trabalha com o quê? Porque assim, hoje também uma coisa que a gente eu não comentei, a gente tem vaga fixa também, não é só vaga de freelancer, né? Então a gente mapeou no Brasil onde estão os nossos concorrentes, se todos trabalham com vaga de freelancer, ou se é um formato misto de freelancer e vaga fixa, se eles estão majorando aí para outros estados ou não. Eu penso muito aqui na região próxima de Brasília, que é Goiânia, o principal. E um campo que eu vejo de muita capacitação também é o sul do Brasil. Não temos nenhum concorrente lá, então a gente quer ser pioneiro, partir para Floripa ali, que faz sentido. Hoje é um dos polos de tecnologia também, é um dos polos de food service, então para a gente faz muito sentido ser pioneiro numa cidade também onde não tem ninguém. São Paulo e Rio de Janeiro é interessante, Minas também é muito interessante, BH, mas eu almejo Florianópolis. Muito maneiro. Então, assim, só para fazer um resumo, para quem está escutando a gente aqui, o que a gente está fazendo agora é uma avaliação de startup, entendendo todos os pontos, né? E o Brian aqui está abrindo o jogo como um verdadeiro startupeiro, porque tem gente que pede para assinar NDA, né? Essas coisas. Não faz sentido. E aqui a gente está dissecando já com uma visão de uma investidora, anjo, com prática de mercado. Então, vamos olhar mais para esses números. O que você acha que vale a pena olhar quando está fazendo uma avaliação? Eu acho que isso fica interessante até para quem quer ser investidor anjo, quer conhecer, está ouvindo aí a gente, quer conhecer, quer entender o que um investidor anjo avalia, né? Você falou antes, pessoas... processos, né? Como está ali a empresa. E eu acho que esse histórico, né? É importante conhecer o histórico da empresa, assim, porque tem gente, você quase desistiu da sua ideia, né? As pessoas que estão por trás ali, por que elas estão disponíveis para aquilo? A expectativa, né? Eu falo muito isso, né? A startup é muito legal, que é um conceito, né? Tem toda aquela arquitetura por trás, mas o CNPJ, entendeu? O CNPJ já está organizado, né? Qual que é o primeiro passo que eles deram, né? Emitiu a primeira nota fiscal, entendeu? Essa maneira que é o seguinte, o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. É isso aí, entendeu? Vai quase morrer, vai mudar o modelo de negócio, vai transformar, mas o negócio é fazer a empresa florescer, né? Então, ela continuar, ela perdurar. Então, é o faixa preta, o faixa branca que não desiste. Uma métrica da Cotidiano de investimento era se já tinha quebrado alguma vez, né? Tinha isso também. Então, se não tivesse quebrado, eles não investiam. Exato. Engraçado. Né? Então, deu certo. Se você não teve nenhum problema, você não está resolvendo o seu problema. Entendeu? Você não tentou. E em auditoria também, quando eu atuava, em consultoria tributária e auditoria interna, tinha um sócio que falava também, não existe empresa perfeita. Né? Então, assim, eu auditava instituição financeira, então eu era consultor tributário de bancos e empresas de investimento. E aí, quando eu chegava com um relatório que não tinha nenhum problema, ele falava, isso não existe empresa perfeita. Tem que ter um problema, você tem que caçar e vai ter que ter no mínimo um. Qual é a dificuldade hoje, o desafio da escaladora, já que ela não é perfeita? Hoje, o desafio, eu acredito que seja manter ali a escalabilidade, né? Crescimento. Ter estratégias para fazer as pessoas realmente utilizarem bem a plataforma, né? Então, até internamente, a gente tem os processos de fechou o cliente, qual que é o próximo passo? O próximo passo é você ter um checklist para mandar para o cliente para ele mandar as informações. Beleza, mandou as informações, correto. Vamos agora criar o grupo de WhatsApp e deixar à disposição como que ele vai divulgar as vagas ali. Ok, passar tudo isso para o digital, né, para automação, está sendo o principal... Pega o visu com ela ali. Está sendo o principal fazer as pessoas utilizarem ali a plataforma e fazerem também, por exemplo, os próprios trabalhadores utilizarem a plataforma. Por exemplo, a gente lançou várias vagas essa semana, que a gente colocou no sistema. Lançamos lá as vagas, lancei as vagas pelos clientes, mostrei como é que lança. As pessoas se candidataram.
Aí a gente entra em contato via o nosso chat que a gente criou lá. Ninguém responde, né? Então a gente tem que ter um trabalho assim, né, seja publicando vídeo, né, aí sim entra o investimento em marketing, em tráfego, para esse ponto público. específico, exatamente. Porque, querendo ou não, conseguir trabalhador não é tão difícil, né, mas fazer ele lá dentro e fazer girar, isso está sendo hoje o nosso grande desafio. Pergunta pro Guerra aqui. Startup vai pegar investimento. Seleciona investidor? Se sim, Com certeza. o que é bom olhar? Bom, o que eu sempre levei em consideração é o que seu investidor relacionamento, Uhum. Porque dinheiro por dinheiro, todo mundo fala assim, por dinheiro você pega um empréstimo no banco. Uhum. Tá? Então, para mim, um investidor, ele faz parte da sociedade, né? Então, ele é um mutuante. Depois da conversão, ele pode continuar sendo sócio, ele vai ficar botando dinheiro no bolso. Eu quero fazer todos os meus investidores ricos. Então, são pessoas que eu tenho apreço. Eu tenho que começar a ter... O relacionamento que você está falando é com o investidor. Você tem que sentar e Essa proximidade. Todos eles, alguns mais, outros menos. Mas, Lúcia, por exemplo, ela falou do Happy Hour lá no Maré. Já fui lá no Happy Hour com eles. Então, são pessoas que eu convido para o meu aniversário. A Lúcia só não veio porque ela estava dodói, eu estarei no meu aniversário. Então, esse é um pilar, é o relacionamento. O segundo é o que ele consegue agregar na minha operação. Então, o que de expertise ele traz? Quando a gente teve essa reunião com a Lúcia, ela trouxe esses pontos. O Leandro, da expertise dele, varejo. Então, qual é a expertise dele? Aí tem um terceiro, que é um negócio que eu particularmente, eu gosto muito, que é como é que funciona a minha relação com ele enquanto empresário. Porque na jornada do empreendedor, ela é muito só. Então, quando você tem pessoas que também têm a mesma jornada e têm a empatia de entender que você está só, quando eu for pedir um help para uma pessoa, assim como qualquer pessoa pode vir para mim, então eu tenho esse canal direto, né? Via de mão dupla. Isso aí eu me torno sócio, eu também sou parceiro dele do outro lado. Então, Leandro já falou, Leandro, André, falou assim, a gente quer você sentado do outro lado da mesa para você ajudar a gente a selecionar outras startups. Então, já vendo isso, você é esse tipo de cara, de sócio que eu quero ter, de investidor que eu quero ter. Pessoas que acreditam no meu potencial enquanto empreendedor também, dos meus sócios, dos todos os três, nós quatro, para conseguir desenvolver a gente também como empreendedor. Porque todo mundo é filho de funcionário público, ninguém empreendeu antes e está todo mundo aprendendo. Eu só complementaria que amigos, negócio à parte, literalmente. Porque muitas das vezes você está ali no Family Friends, né, investidor anjo e tudo mais, fala, nossa, eu conheço o Guerra, vou colocar com certeza ali, né, que ele não vai vacilar comigo. Gente, não é isso, entendeu? Não é isso, né? Então... Não, se vai dar certo ou errado, não é porque tá vacilando. Exato. É mercado. E aí você tem que ter maturidade, né, profissional nas suas relações, né, de entender, cara, o investidor, startup, eu tô indo no aniversário dele, ele vai na minha empresa, no meu aniversário, na minha casa, entendeu? E tudo mais. E a gente sabe que a gente tem uma relação, né, que ultrapassa, né, aquela relação que tá ali entre as empresas, né, a Atmos, o investidor e tudo mais, né, que eu acho que isso é maturidade, né, ali que você tem que ter do seu dinheiro com aquele investimento que você tá fazendo, que pode ser muito bem sucedido, como muitas das vezes pode ter um percalço, entendeu? E tudo mais. Capital de risco. Exatamente. Então, né, você tem que ter isso daí que eu gosto bastante das relações. Só complementando, desculpa, ainda mais, ainda só perder o gancho. É tão importante essa questão do relacionamento, né, que você tem, seja com o investidor, com a equipe, que quando eu estava nessa transição, né, em pivotar, eu falei com tanta gente, né, da Brasil Startups, por exemplo, o Hugo, o Kaká, o Wendel, o Johan do Sebrae, que hoje acho que está na Embaixada da Suíça, né? Eu falei com tanta gente que quando eu pivotei e as coisas começaram a acontecer, né, eu recebia a mensagem deles toda semana, assim, toda semana, na verdade todo mês, por exemplo, agora o Hugo e o Kaká me mandam formulários de onde tem edital para investimento, né, por exemplo, todo mês eles fazem isso, ou quase a cada 15 dias eles me mandam alguma coisa relacionada a isso. O Johan, da mesma forma. O Guerra, nem se fala, a gente fala toda semana. Toda semana ele me manda alguma coisa que vai acrescentar, né? Então, tudo isso foi fazendo com que o meu caminho fosse ficando não mais fácil, mas mais direcionado, né? Então, o mais importante é isso também, você saber olhar para quem está ali do seu lado, quem de fato está ali contribuindo, quem está ajudando. E quando, por exemplo,
no final do ano passado, a gente participou do mesmo evento da Brasil Startups. O Guerra ganhou, né, um prêmio pela Brasil Startups Awards na categoria dele. Foi destaque, né? E a gente ganhou também a premiação para melhor modelo de negócio validação. Ah, que legal. E quando a gente ganhou, cara, acho que assim, tanto ele quanto eu, a gente comemorou tanto, né, a vitória de um do outro, que parecia que a minha empresa era Atmos e a dele era Escalador. Aham. Então, O vídeo, ele fez o vídeo dele ganhando prêmio, a gente... Então, assim, óbvio que tem muita coisa para fazer, muita coisa para realizar, mas assim, tá em volta de pessoas que estão ali torcendo por você, que de noitão, de madrugada, mandam uma mensagem mostrando alguma coisa interessante, o que tá rolando fora do Brasil, entendeu? Qual que é a vertente lá de fora, o que tá mudando lá. E a gente receber esses insumos é o que faz a gente ter fome e ir pra guerra. Não tá sozinho, né? Não tá sozinho, exatamente. É uma das coisas que você falou que só para dar um pouco mais de ênfase, uma coisa que eu gosto muito da conexão de investidor e startup é quando o investidor, falando então para investidor aqui, que eu acho que você vai identificar aquele investidor que só bota o dinheiro e vai embora, versus não só o que tem um relacionamento, mas aquele que traz cliente. Ele que fala assim, poxa, eu me relaciono com um restaurante, eu me relaciono, né, no seu caso também, restaurante. Eu posso te conectar e isso você ganha, eu ganho porque você cresceu, então todo mundo ganha. Né? Não só o smart money, mas o smart money de cliente. Né? Porque é uma das dificuldades iniciais de startup conseguir crescer sua carteira, ter um MRR e se estabilizar, sair daquele vale da morte. Né? Então, além do dinheiro que é importante no início da startup, essas conexões, aproveitar a rede de relacionamentos, os clientes que estavam na operação da Atmos, eu recomendei para que ele fizesse a entrevista e a grande parte desses clientes, dessas entrevistas viraram clientes. Então, eu realmente acredito nessa via de mão dupla de parceiros e também do investidor. Isso já aconteceu também do lado da Lúcia no indicar clientes da operação. Eu acho que é por isso que eu falei, uma relação muito, tem que ser transparente de saber o seu lugar, né, até onde você vai, a sua disponibilidade, né, de saber que aquilo ali é uma relação madura, né, você está fazendo a outra pessoa crescer e também que você colocou o seu dinheiro, que você quer que aquilo dê certo, né, mas sempre pensando, né, que se não der, né, você foi melhor do que quem não arriscou, porque quem não arriscou ficou parado no lugar e tá ali julgando quem está fazendo, né, que é o pior, né, essa daí é a pior pessoa, né. garantido pro fracasso. Exatamente. Então, assim, ele tá ali parado e vai ficar parado, né, então a gente tá tentando e com certeza, né, aquele que tenta, ele vai conseguir, né, de alguma forma. Então, essa é a relação. Então, se precisar de um contato, alguma coisa, muitas das vezes até pegar o telefone e falar, olha, tá tentando falar com você e você não tá dando atenção, você consegue pelo menos escutar, entendeu? Eu passo por isso hoje, né? Porque a gente tem um grande portfólio que a gente não passa, pelo contrário. Eu ainda, né, eu brinco, tem dias chegando no final do mês, falei, Deus, eu quero bater minha meta, pra quem que eu vou me humilhar hoje, entendeu? Pra eu vender, né? É isso, né? Assim, brincando, mas quem vende, o medo do não, você já tem o não, né? Então, você tá indo só atrás do sim, o medo do não você já tem, né? O não você já tá na sua mão, né? Então, eu brinco, né? Do pessoal do comercial também fala, nossa, hoje, Luz, quem que a gente vai se humilhar? Eu falei, peraí, vamos pegar o carro aí aqui, o contato, vamos ver quem a gente tá precisando ir atrás, né? Então, essa relação também é muito positiva, né? De você, cara, eu posso contribuir com isso, infelizmente não posso, mas eu conheço quem pode contribuir, né? Então... Me incomodou porque a gente vai passando por vários investimentos. Eu tenho alguns investidores que falaram, prometeram rios e... Né, mundos e fundos, e na hora que chegou na hora do vamos ver, calma aí, eu tenho uma reunião mais importante, você fala, pô, mas pra que você não... Eu não tô entendendo, é pra ser um penduricalho aqui no meu cap table, você vai ficar aqui esperando vir um outro que vai trabalhar por você e fazer, porque você não trabalha em conjunto, né, todo esse grupo aqui em conjunto. Porque é sócio no final das contas. Ou esperando alguém que vai comprar a cota dele, que vai falar, show, deixa eu te comprar. É só especulativo, saco, né? Exato. Aquele dinheiro ali parado, pra mim ele serve menos que o de banco. Porque o de banco pelo menos você quer pagar pra tirar logo. Sim. Se o cara ali, ele fica... Mas uma pergunta, a gente tá caminhando pros últimos 10 minutos da nossa conversa. Mas já... Uma pergunta pra fazer? Já 10 minutos, já acabou, cara. Já acabou. Tem que ser controlado, obrigado. Eu ia começar também a perguntar mais, mas só falta 10 minutos. Eu ia perguntar de perfil de investidor anjo e fazer algumas provocações nesse sentido. Queria entender se... Mas talvez tenha a ver com a resposta. O investidor anjo, ele... quanto do patrimônio dele ele deve trazer para a startup? É uma ótima pergunta. Eu acho que não é quanto, né? Mas é
quanto de risco, né? Quantos por cento? Isso, assim? Eu, por exemplo, todo mês, 5% daquilo que eu ganho, 5% eu olho para aquele dinheiro e falo assim, você vai investir em alguma coisa que você... aí eu vou falar a palavra perder, que não é para ter acesso rápido, entendeu? É muito longo prazo. É, muito longo prazo, entendeu? Então, aquele 5%, você fala assim, cara, o que que é o 5%, né? Você vai pegar aquele dinheiro ali e vai fazer alguma coisa. Seja você vai botar numa ação que pode, né, derreter ali a qualquer momento, ou numa startup, né? Então, Lúcia, hoje calculo isso, 5, né? Então, você não coloca dentro, por exemplo, dos 30% do seu capital que você guarda o dinheiro por mês ali, né, de 30%, 5% eu comecei, né, a colocar. Então, é realmente 5%, entendeu? Desse cálculo aí. Você, né, vamos ver que, se Deus quiser, o P2P vai crescer mais, a gente aumenta esse percentual. Hoje, a Lúcia, 5%. Interessante. Entendeu? 5%. Eu tinha uma métrica que eu fazia assim, se fosse mais de 10% do valor que a pessoa faz, eu não gostaria que fosse um investidor. Porque essa pessoa, ela não vai entrar para somar, vai virar um problema que é o dinheiro rápido, aí vira uma confusão. É isso aí, sem expectativa de dinheiro rápido, apostando no mercado que é um mercado que precisa de tracionar, que tem muitos fatores, e não é só o dinheiro, né? Tem vários fatores para poder, né, ir. Se você quiser alguma coisa rápida, gente, vai para o mercado de capitais, né? Então, vai lá procurar a Rico, vai procurar, né, outros investidores para você colocar seu dinheiro lá, né? Então, agora, você quer contribuir com o mercado, que é isso que você precisa no Smart Money. Você quer ser uma pessoa que vai gerar ali uma contribuição, e que eu acho muito positiva. Eu sempre gostei, né? Eu faço parte da CDL Jovem desde os meus 18, eu tenho 30, né? Vou caminhar para 31 aí. Então, desde os meus 18. Foi a CDL Jovem que me fez empreender, né? Eu sou vice-coordenadora nacional hoje da CDL Jovem, e aí eu quero contribuir também, porque foi a CDL Jovem que fez eu conhecer meu sócio, né? E hoje a gente tem a P2P. Então, eu acho que esse capital, ele tá retornando para mim também, porque quando eu vou... E aí, Você conheceu tudo, né? Conheceu seu meu marido, foi uma rede, literalmente, de conexão, né? A CDL é a Câmara de Dirigentes. Lojistas, Ah, tá. Então, você também, né, uma participação, né, às vezes você tá ali com pessoas que têm um pouco de tudo, né? Tem a parte de comércio e serviço, né, trabalhando ali para você. Então, essa... Dá para pensar no Pro Inova Varejo. Exatamente. O Inova Varejo é um projeto muito legal, né, já que, né, puxou ali da CNDL, né, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que a gente estimula plataformas, né, como a Atmos e tudo mais, né, a terem ali um desconto, e aí a gente que divulga as empresas dentro da plataforma para nossos associados, né, que estão ali atrelados mais de 500 mil CNPJs. Então, a gente estimula porque é uma contrapartida da gente, como empreendedor jovem, né, estimular outras empresas, outros empresários, né, jovens, e também estudantes que às vezes querem, né, ser estimulados e mostrar o caminho para ele, mostrar que não vai ser fácil, mas também no primeiro problema você não vai desistir, entendeu? No primeiro boleto grande você vai se assustar, né? Não vai, entendeu? Então, eu vejo muito isso da minha contribuição Lúcia, entendeu? É o give back que o pessoal fala. É uma pena que todo nome é em inglês, né? Mas assim, ele existe. Você recebe tanto do mercado que você chega uma hora que você quer devolver. Contribuir, com certeza. Exato. Só o varejo não pega R$1 disso. Não pega R$1, A plataforma que ela fala, eu só quero que você tenha uma gratuito, condição especial pro meu associado. Pro meu associado, né? Só isso. Então, é isso, assim, na minha tese eu olho isso, né, os processos, né, eu acho que o nome é muito bom, investidor anjo. O que é um anjo na sua vida? Ele te guarda, ele te protege, né, e ele vai no seu caminho, entendeu? Então, será que as pessoas não fazem essa reflexão? O investidor anjo é isso, é o seu protetor, né? Então, ele tá ali te, né, guardando. Então, se eu sou o investidor anjo, Isso, gostei. né? É um pensamento meu, né? Eu quero, né, ir ali nas mais vias de investidores fato, anjos como você, né? Como é que a gente vai fazer para ter uma escola de investidor anjo assim? Não, isso é importante, que a gente vai trazer outros aqui. E aí esse depoimento, ele vai virar um corte. Tudo que vocês falaram, vão virar cortes que a gente vai compartilhar com vocês e vai virar conhecimento para a rede de investidores e rede de startupeiros. E para todo mundo que quiser entender um pouquinho mais do ecossistema. A gente, como ecossistema, entende que é isso e que precisa ser isso, nesse formato, né? Legal. Então, você é investidor anjo, que não investe desse jeito, não apoia, tá errado. Tá errado, é isso aí, tá errado. Certo. Bom, e aí vamos agora para o finalzinho? Vamos lá. Então, o que acontece? Nesse finalzinho, a gente caminha para duas perguntas, dois momentos finais. Um é vocês trazerem feedbacks positivos e construtivos desse nosso
do nosso podcast, né? O que vocês acharam de legal, o que poderia ter sido melhor, a do ar-condicionado, a estrutura. Mas vocês ficam à vontade para dar esse feedback. E depois também tem o jabá, né? Você falar da P2P, falando de investimento, falar... E tem o give back também. E tem o give back também, isso é verdade. Tem um terceiro momento que a gente criou hoje. Beleza. Então, bom, Lúcia, o que você gostaria de... Quanto que esse programa aqui, esse podcast, você acredita que está acrescentando? O que pode melhorar para a gente continuar impactando no ecossistema? Esse movimento, né? O movimento do ecossistema que a gente está fazendo aqui, o que você sente falta no ecossistema aqui, o que a gente pode aproveitar? Né, assim, né, sendo bem transparente, eu tô começando a entender, né, porque eu vim para Brasília na pandemia, então eu comecei as minhas conexões muito dentro de casa, né, então eu tô falando que eu vivo Brasília agora, em 2023, no final de 2022, 2023, que eu comecei realmente até a conhecer as quadras, né, eu nem saía muito, né, e tal. Que é quadra, né? O que é quadra, né? Então, assim, eu acho que é muito válido isso, né, é um aprendizado muito grande, exatamente por você ter a segurança de ter pessoas que são eticamente confiáveis, que estão ali, né, que não querem ficar passando por cima de você, que quer contribuir, né, que isso é muito importante, e que vocês encontrem, assim, caminhos que eu acho que, assim, tentam se aproximar, já que o desafio 2030 é trazer essa nova base, a nova base, ela tá na faculdade, a nova base tá dentro da escola, né, então eu acho que isso daqui tem que virar um projeto que case com instituições grandes, assim, IESB, né, e outras instituições que são daqui, que eu acho que isso para ir para dentro das faculdades também, mostrando esse caminho, que não tem melhor lugar do que você achar gente que quer trabalhar, que quer aprender, que são essas pessoas agora, né, os jovens, porque eu ainda sou jovem, mas o de 20 eu já estou 10 anos na frente dele, né. Já não é... Então, eu acho assim, né, na verdade é só elogio, né, parabéns pela atitude de tirar um tempo, né, de contribuir, de reunir pessoas, né, e de estar num domingo, né, com tranquilidade, poder bater um papo, né. Conta sempre comigo que eu puder contribuir e com certeza depois a minha cabeça, quando eu estiver lá lavando um copo e tal, eu começo a lembrar, nossa, no podcast falaram isso, vou pesquisar isso, vou mandar mensagem e tal, porque eu pós também, eu vou aqui no meu bloco de anotações e vou anotando, então vai surgindo muitas ideias, depois talvez, né, vocês receberam uma mensagem, a maluca da Lúcia mandando mensagem agora do podcast que passou, né, mas é porque minha cabeça é assim, então assim, eu acho que tem que ter sempre o agente, né, e aí aquela conexão, né, entre o público, o privado e também as instituições, né, o SESI, né, talvez outras instituições, SEBRAE e assim sucessivamente, porque é ali que está quem consome, quem paga a conta, quem pode investir, né, quem está apto a investir, né, quem quer contribuir, né, então eu acho que tudo isso. E uma coisa muito positiva que você falou, levar outras pessoas, porque assim, no Espírito Santo eu participei muito de movimentos, né, de startup e tudo mais, eu não sabia o que eu ia fazendo na minha vida, se ia virar uma empresa, se não ia, enfim, e eu percebi que eram sempre as mesmas pessoas. Então, isso é legal de você realmente trazer outras pessoas, né? Quem são os desconhecidos que estão movendo esse ecossistema, entendeu? Então, eu acho que isso daí é um ponto muito positivo que vocês estão olhando. Então, o que eu puder contribuir, né? A P2P, né? Eu tenho certeza que meu sócio também, a gente está à disposição e é isso. Beleza, se tiver alguém para indicar para a gente conversar, então... Com certeza. A gente pegar essa... eu acho que o meu sócio, ele seria um grande ponderador para ter uma experiência de varejo muito grande, a organização, né, como empresa, né, dele faz com maestria, né, em relação a isso, toda essa parte financeira, fiscal, né, então que parece que não é importante, gente, mas se você deixar isso de lado, uma hora a conta chega, entendeu? Então, a gente sempre, desde o D0 da P2P, tivemos tudo isso muito organizado. Então, o que fez com que a gente também crescesse com tranquilidade, né? Então, você falou que tem a parte de contabilidade, eu falei, não, legal, então, né, a escalador tá ali fortalecido, né? Então, depois a gente manda uma lista de nomes aí legais, com certeza. Maneiro. Bom, eu acho que faço até das palavras da Lúcia as minhas aqui também vários pontos, mas eu vejo que realmente é super importante. Primeiro, obrigado, né, pelo convite, pela disponibilidade. Sei que tem várias pessoas que vocês poderiam ter convocado inicialmente. E eu acho que esse trabalho, ele facilita, acelera, né, muita gente.
né? No sentido de qualquer insight, qualquer coisa que a gente compartilha, né? Sempre até quando a gente está compartilhando, a gente vai começando até pensando na própria solução do problema que a gente está compartilhando, né? Então, tá aqui, né? Ver essa evolução, ver essa dinâmica acontecendo em Brasília, que a gente sabe que é um mercado que tem uma certa carência disso e os meninos lá atrás, com a fundação da Brasil Startup, já foi aumentando isso ainda mais. Mas ver esse movimento acontecendo aqui, eu acho bem interessante, né? Numa cidade onde a gente tem uma prioridade maior por serviço, né, voltado ao público, né, ao serviço público em si, ver essa movimentação toda. Eu que sempre quis empreender, né, desde que eu era moleque, eu sempre pensava isso e tinha uma criação não voltada para o serviço privado e sim para fazer concurso. Vejo que se tivesse realmente dentro das escolas, dentro de cursos mais básicos para as pessoas mais novas, isso ajudaria muito a dar esse norte, né? Então, acredito que realmente ter esse foco, ter essa dinâmica também com esse público ajudaria muito, né? Conheço muita gente que quer empreender, mas não sabe como, né? Ainda não entende o lugar. Não entende o lugar, não sabe o que é uma startup, como que pode ser mais dinâmico também, né? A jornada, ela pode ser mais dinâmica, ela pode ser mais divertida e que de fato né? Eu não tenho dificuldade em trabalhar no final de semana, por exemplo. Eu não tenho dificuldade em trabalhar até tarde, porque eu gosto do que eu estou fazendo. Não significa que não tenha coisas ruins, né? Pontos negativos, né? Mas eu gosto muito mais do que desgosto, né? Então, assim, porque é uma coisa que eu sinto prazer e tem fundamentos, tem propósito. E fui aprendendo com as pessoas que me abriram os olhos, né? E compartilhando e tendo momentos de reflexão. Então, eu vejo que essa temática de, né, trazer conhecimento, trazer pessoas aqui relevantes, movimentar ainda mais esse ecossistema, ajuda nessa formação inicial que eu comentei. Então, só tenho que agradecer, não tem ponto construtivo nenhum. Não, foi maneiro trazer mais gente de base, né, para poder desenvolver os seus próprios projetos, divulgar lugares. A Cotidiano, a gente falou, tem um encontro toda sexta, de 9 ao meio-dia, eu acho, né, 9 ao meio-dia, lá na Biotic, gratuito para empresário. Porque, que nem o Guerra falou, a gente fica muito sozinho muitas vezes. E aí você tá sozinho, você quer falar com alguém empresário, quem que você vai falar? Aí vai nesse encontro, conversa com outros empresários, fala sua ideia, escuta, né, entende os erros. Às vezes a gente está precisando só conversar. Uma técnica de desenvolvimento chama pato de borracha, que é você pegar alguém para ser pato de borracha e falar assim, ó, você é meu pato de borracha, deixa eu falar, você não fala nada. Aí eu falo um monte, aí termina, obrigado. É isso. É isso. Hoje. O pai de borracha, eu sou pequenininho. Fala aí, Brian. Não, é isso. No Sebrae Lab também, lembrando de dizer que todo mês tem encontro, para quem não segue, acompanha. Última terça-feira do mês. Foi de IA, né? Toda última terça-feira do mês? Toda última terça-feira do mês, lá o Sebrae Lab, lá na Biotic, às 7 horas. 7 horas da noite. Isso, exatamente. Última terça-feira do mês. 7 horas da noite. Eu lembro que todo mês tem uma temática diferente. Em janeiro agora foi IA, né? Então, inteligência artificial. Foi a primeira do ano. Então, para quem não segue também e quer entender um pouco mais de outras áreas, porque todo mês tem uma temática diferente. Então, pode ser que mês que vem tem educação, saúde, alimentação. Financeiro, tudo. E é legal ter esses insights, né? E eu acho legal em todos. Eu gosto de usar na jornada de formação o lab dele. Eu acho muito legal quando, como diz, né? A melhor roda de conversa que você senta é a que você mais escuta. Então, mesmo que você sabe, né, que você já está um pouco mais avançado e tudo mais, 0,5%, 1%, alguma coisa você vai tirar daquilo, né? Então, isso é muito importante, você com a cabeça sempre aberta. Isso é uma das coisas que tem uma quebra, né? A gente vê que o cara que acabou de chegar no grupo, assim, no ecossistema de startup, fechado, certo. Aí ele vai tomando porrada, quebra o cara no meio, aí o pessoal ajuda a reconstruir, aí ele volta a ser pro ecossistema, né? Ele muda a mentalidade. O pessoal da Cotidiano até avalia se o empreendedor ele é antifrágil. Antifrágil? O que é um empreendedor antifrágil? Antifrágil é o cara que ele desaprende para aprender de novo. Né? A capacidade de ser flexível, desaprender um negócio e aprender algo novo. Caramba. É o cara que é antifrágil. Desconecta e se conecta. Eles avaliam isso lá. O cara é coach. Animal. Nas métricas lá do agente, de startup principalmente,
Eles perguntam, o cara é coach, o mercado dele é grande, Aham. ele tem processos definidos, ele tem experiência É coachable, é treinável, né? treinada. Do treinável. Ele recebe bem feedback e trabalha ele, né? É o coach. É o coachable. É legal. E aí, o momento jabá. O que vocês gostariam de falar? Ó, estamos com vagas abertas, eu tô com Arrasta pra cima. arrasta pra cima. Entre em contato nesse site, enfim, é o momento de vocês falarem sobre as empresas de vocês. Brian, quer começar? Começo? Então, vamos lá. Bom, Das duas, hein? Das duas, da P2P e do fundo. Primeiro do investimento, né? Posso até também, né, conectar as pessoas, né? Como eu disse, eu sou de um pool de investimento hoje, né? Então, através da HK, né? Então, quem quiser, no meu Instagram é Lúcia Fassarella, com 2 S, 2 L, né? Só vai ver eu lá, a primeira. É o nome mais complexo, então isso ajuda, né? Ninguém te perder, né? Não confunde. Pode entrar em contato, né? Também estou bem Lúcia disponível. Fassarella. Fassarella. Exato. E aí, com essa parte, né, do investimento, né, toda vez eu estou sempre de olho, né, em outras startups, né, então estou bem assessorada, né, graças a Deus dentro de casa, os meninos também, então estou sempre conversando. Sempre que surge também alguma outra startup que eu vejo, por exemplo, tem uma startup que se chama até Lucy, que é de saúde masculina do Sul, que foi uma conexão que eu estava em São Paulo fazendo um curso, acabei conhecendo. Acho que ela vai ser um próximo unicórnio ali da saúde, com certeza, né? Então, que eu vi. Então, eu sempre conecto também, né? Se eu não tiver a grana, eu falo, pô, alguém que vai vir com mais grana, eu entro no pool, né, de investimento, né? E aí, disso, né? Então, procurar realmente pessoas confiáveis, né? Para você fazer todo esse processo, porque também tem uma parte burocrática, né? Que você tem que fazer, então isso é importante. E da P2P, né? @P2P Inteligência, né? P2P Inteligência no LinkedIn, a gente realmente está com sempre vagas em abertos, né? Então, assim, semana passada a gente fez onboard de uma galera, né? E tudo mais, estamos crescendo, né? A todo vapor e com muitos projetos, né? E aí, todo mundo que realmente, né, precisar, né, se posicionar melhor, entender o dado, né, ter a paciência ali de saber que a sua empresa ela está sendo literalmente pesquisada. E o principal, né, o que você pode fazer com os dados que você tem dentro da sua empresa? E a gente fala muito sobre dado, né, lá, tanto na nossa produção de conteúdo, a gente tem uma produção de conteúdo interna que os nossos clientes, eles estão lá, a gente faz live para os nossos clientes, então eles estão sempre conectados com a gente, exatamente porque o processo cultural de ensinar para as pessoas que o dado que ela tem em mãos é muito importante, então faz parte também do nosso propósito com o uso de tecnologia. Então, enquanto, né, sobrevivermos e vamos longe, né, se Deus quiser, a gente vai trabalhar, né, para que os nossos clientes eles tenham o entendimento de que eles têm o dado desde o dia zero e que eles precisam usar e com a nossa ajuda, né, com o nosso serviço, eles podem potencializar ali as vendas e a expansão e assim sucessivamente, né? Então, segue lá, né, e... É isso, dado hoje vale mais que ouro, né? Exatamente. Em época de IA, Tem isso também chegando, né? Não adianta, eu fui, só parênteses para terminar mesmo, fui na NRF agora em janeiro, né? E aí a gente estava lá e o Rafa... NRF, desculpa, é a maior feira de varejo dos Estados Unidos, né? E é uma feira, assim, que eu indico para todo mundo, porque ela tem um pouco de tudo da cadeia inteira do varejo, né? E aí soltam-se muitas novidades lá, né? 2 feiras muito essenciais que quem tiver a oportunidade de acompanhar é a NRF, que acontece em janeiro, e de 3 em 3 anos a Euroshop, que acontece em Düsseldorf, na Alemanha. E aí lança-se tudo, desde o freezer, né, a câmera fria e assim vai. E aí eles estavam falando muito nisso, e aí a provocação, né, da SAP. O que adianta você ter uma inteligência artificial se o seu banco de dados está sujo? Né? Então você vai constituir uma inteligência artificial burra, né? Que você está ali no final do caminho. E 87% das pessoas não confiam na inteligência artificial. Então a gente está, peraí, eu tenho que aplicar a inteligência artificial? Não, a sua base da inteligência artificial precisa ser boa e confiável, né? A gente até fez uns vídeos em relação a isso, né? Para tirar essas amarras, né? Porque o princípio não é só automação, que ali é um banco de dados do passado, né? Então, isso daí também é muito importante, você tá sempre ligado em feiras e curso e tudo mais, que é o que eu disse, vai com a cabeça aberta, que alguma coisa você vai aproveitar, entendeu? É isso, e obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Valeu, é isso aí. E aí, Brian? Vamos lá, meu momento. Então, eu sou o Brian, meu Instagram é Brian, um pouco mais complicado também, Brian Host, BRYNHORSTH. Estou na diretoria geral da Escalador, né, @SCALADOR, isso mesmo.
E Escalador sem o E. sem o E na frente, o S mudo, né? Então, o escalador, ela daqui para frente, né, tá sempre pensando em crescimento, né, em ter pessoas, né, ajudando a esse crescimento, pessoas que façam sentido, né, que tem esse fit cultural, que consiga trazer um olhar que a gente não está tendo para algumas coisas. Então, hoje nós estamos em busca de três personagens aqui, né, para dentro da nossa plataforma: os clientes, né, bares, restaurantes, cafeterias do setor gastronômico, pessoas para preencher essas vagas dos clientes, né? Então, todo mundo pode acessar a plataforma, se inscrever ali e ver se de fato tem alguma vaga que faça sentido ali para sua trajetória. E o investidor, né, que tem ali essa visão de mercado que eu mencionei, que a gente Que traga clientes. que traga clientes, que traga conhecimento, muito conhecimento, a gente preza por isso, que traga esse outro olhar cultural também, que às vezes a gente possa não estar enxergando, e o capital, que é o que a gente enxerga que vai influenciar bastante, porque hoje eu e meus sócios, nós fazemos muito do operacional, né? Então, para ter essa escalabilidade, ter esse crescimento, a gente precisa passar adiante todo esse conhecimento, todo esse processo. E a gente acredita muito no escalador, né? E até utilizando uma frase que eu vejo bastante aqui em alguns empresários, mas só repartindo aqui: empresa é formada por processos e pessoas. Ou as pessoas estão com os processos errados, ou as pessoas não têm os processos. Né? Então, basicamente, é o que a gente enxerga, vê de valor, entende que o setor ele é muito próspero e vai continuar sendo, né? Tem um volume muito grande de empresas voltadas, não só no Brasil, mas em Brasília em si. E é isso. Espero as Eu fiquei com dúvida. Putz, vai acabar, né? Eu queria saber quanto é que vocês estão captando. Quanto que a gente está captando? Hoje a primeira rodada está em 400. E por quanto? Por quanto? Em frações aí até a partir de 50 mil, dando 2,5. O cap table hoje que a gente tem está avaliado aí em 1,5 milhão. Então vocês estão pegando 400 mil por quantos por cento que vocês querem vender da empresa? 420%, né? Basicamente. 25%. Vamos fazer as contas corretas aqui? Dá até, na verdade, 30, né? 1,5 milhão. Vamos conversar sobre isso. A gente vai ter que... Nem vou falar, né? Claro que a gente vai conversar. Vamos conversar sobre isso, beleza. E aqui o último, agora sim, para finalizar, pelo amor de Deus, foi mal. É porque a gente, como nós estamos fomentando o ecossistema, sempre todo mundo pode dar alguma coisa de volta, né? A gente recebe tanto da vida, a gente sabe. Se puder, se não puder, sem problema nenhum. Se tiver um momento de pedir, pode pedir também. Mas assim, não sei se vocês pensarem em alguma coisa, mas se tiver alguma coisa para quem está ouvindo a gente, que vocês possam entregar e falar assim: poxa, isso daqui é algo que eu posso fazer. Pode ser horas de mentoria, tudo que eu escuto com Guerra, eu quero fazer mentoria, pode ser qualquer coisa. O que vocês podem entregar para quem está ouvindo a gente aqui do ecossistema? Nossa, o tempo é valioso, né? É a mais cara. Eu, assim, me coloco à disposição, né? Porque muitas das vezes, até um livro que eu li me fez entender algumas coisas, né? Eu acho que é mais a conexão mesmo, assim, as conexões, que eu puder ajudar, né? Entender nesse processo, eu estou à disposição. Essa moeda é boa também, viu? Essa moeda aí, essa é valiosa. A WhatsApp dela, o número dela, eu falei, cara. Bom, vamos lá, da nossa parte aqui da escalador. A gente consegue, qualquer estabelecimento, né, gastronômico que queira testar, utilizar a plataforma, a gente consegue dar um acesso aí de 14 dias para fazer essa degustação, utilizar a plataforma da melhor forma, ter a instrução, ter o grupo de acompanhamento com os analistas que a gente tem. E do lado do profissional, a gente consegue dar aí realmente tempo, né, disponível na semana para ajudar na carreira dela, dar orientação sobre o que ela quer, onde que ela tem que aplicar os esforços, rever o currículo, que é uma coisa básica, simples, que ninguém tem uma assessoria disso, ninguém tem um norte disso, do que colocar no currículo, o que não colocar no currículo, como se portar numa entrevista. Então, a gente disponibiliza isso também para quem quiser, tá? Entre em contato no WhatsApp, no Instagram que a gente deixou aqui, e fico à disposição também para ajudar nesse sentido. Na verdade, essa última, não só para o trabalhador, mas para a empresa também, caso queira, né, olhar justamente alguns processos que podem ter algum conflito, algum gap, algum buraco, a gente tenta consertar isso também. Excelente, é isso aí. Então, muito obrigado, pessoal. Eu agradecer vocês pela presença, agradecer pelo tempo de vocês, pela confiança também. Eu espero que essa conexão dê frutos. Com certeza, muito obrigada. Obrigado. Vida longa, supervisão. Valeu.